Olá, boa noite. Boa noite, Lisete, Juliana, Fábio. Sejam bem-vindos à live de hoje com o Dr. Derrame. Oi, Maria. Tudo bem? Eu vou pedir para vocês que cliquem bastante nos coraçõezinhos para a gente notificar o pessoal que eu acabei de entrar ao vivo aqui para a live de hoje. Nós vamos receber o Dr. Derrame. Oi, Renata. Seja bem-vinda, Elisângela. Lembrando que essa live tem apoio da KM Vídeos e da FCSX. Salete, bem-vinda. Vamos lá, gente. Dedinho no coraçãozinho para notificar o pessoal que a gente está aqui ao vivo e a cores. Edinaldo, Nani, boa noite, seu Amauri, Adriana, bem-vindos. A gente vai falar sobre o trabalho do Dr. Derrame na linha de frente, na questão do enfrentamento da Covid-19. Vamos lá, gente, capricha aí no dedinho no coração, que é muito importante, muito mesmo, para chamar mais pessoas, para falar que a gente está aqui ao vivo, tá bom? Vamos esperar o doutor chegar e, enquanto isso, vamos lá, dedinho no coração. Amanhã eu recebo a Carol Galavotti para falar sobre como era viver no Japão, que é uma brasileira de família de Serquilho, que passou 7 meses no Japão. Ela vai contar a experiência dela. E hoje eu vou trazer aqui o Dr. Derrame. Oi, Patrícia, Vânia, bem-vindas. E dedinho no coraçãozinho para a gente movimentar aqui e chamar mais pessoas para recebê-lo. Oi, Lia, tudo bem? Márcia, Ângela, bem-vinda. Toninha. Estamos à espera do doutor aqui. Esperando a chegada dele. Estou pedindo para clicarem bastante nos coraçõezinhos para notificar que estamos ao vivo. Ieda, boa noite, sempre presente. Isso, Lia, estava falando da Carol, que amanhã ela vai estar aqui contando sobre a experiência de passar 7 meses no Japão. Gente, ela levou, para quem é as gateiras aqui de plantão, Ângela, e ela levou o gatinho dela junto. Uma viagem cansativa, mas ela não desistiu, ela fez tudo certinho e levou. Oi, Ivone, tudo bem? Cecília, boa noite, tudo bem? Adriana é gateira também, tá por aqui. É isso aí, deixa eu ver se ele já chegou. Pelo que eu vi, ainda não. Vamos ver. Deixa eu ver. Ainda não chegou. Vamos lá, gente, dedinho no coração. Oi, Ana! Tudo bem? Ângela, ela levou. Aliás, ela conta bastante coisa no canal dela, Carol Galavotti, lá no YouTube. Oi, Tati. É o gato mais viajado, porque foi pauleiro o negócio. Ela conseguiu levar tudo certinho, deu tudo certo. Tudo bem, Karina? Bem-vinda. Isso mesmo, gente, chuvinha de coraçãozinho à espera do doutor. Será que ele não tá conseguindo me chamar? Vamos ver. A Vânia coloca aqui, meu irmão trabalha na linha de frente da Covid em São Paulo. Tem bastante experiência e está participando como voluntário da pesquisa da vacina. Se você quiser, ele pode contar. Vamos lá conversar com ele também. É sempre bom reunir as informações desses profissionais, né? Ângela, cachorro acho que é mais delicado, né? Oi, Fábio Casagrande. Bem-vindo. O que será que está acontecendo com o doutor que ele não me chama? Será que é alguma emergência de última hora? Estamos aqui à espera. Tudo bem? Nina? Eliana, boa noite. E os gêmeos, como estão? Bem-vinda.
Ainda nada do doutor. A última vez que eu falei com ele agora há pouco, ele estava atendendo a filha de uma paciente que estava tirando as dúvidas com ele. Nina, boa noite, tudo bem? Vamos lá, isso mesmo, gente, dedinho no coração. É, médico sempre assim, sempre atraso. Eu acabei de falar com ele e que ele falou, na primeira vez ele não atendeu porque ele estava falando com essa pessoa, esclarecendo alguma questão, né? Deixa eu ver se ele chegou. Enquanto isso, dedinho no coração. Vamos lá. Cadê o doutor? Vamos ver se ele tá aqui. Muitos nomes. Agradeço desde já. Oi, Miniguel, tudo bem? Cris Serrão. Ainda ele não está aqui. Cadê ele, gente? Para quem tá chegando agora, a Cecília tá perguntando, vamos poder fazer perguntas, Damano? Pode ir colocando também, se não tiver aqui na minha pauta e a gente tiver tempo, a gente faz sim. Oi, Geraldo, tudo bem? Como está? Bem-vindo. Estamos esperando o Dr. Derrame aqui. Deixa eu ver, isso mesmo, muito coraçãozinho. Geraldo Antunes chegando. Eu gosto dessa cor do batom, né, Ângela? Oi, Michele, boa noite. Tudo bem? Estamos à espera aqui do doutor, e vocês olhando pra minha cara, que acho que devem estar tudo enjoado de me ver todo dia aqui, de segunda a sexta. Oi, Karina. Ah, ele chegou, uhul! O tão esperado doutor Derrame. Quem não leu ainda, vale a sugestão de procurar lá no Facebook, na página do doutor Derrame, o texto Morto Não Fala, que é um relato bem forte, emocionante, verdadeiro sobre a questão da Covid. Vamos lá, vamos chamá-lo. Vamos lá recebê-lo com um monte de coraçãozinho. Vamos caprichar aí, hein, gente? Vamos lá. Olá, boa Boa noite, noite. gente. Desculpa o atraso. Eu estava aqui sentado arrumando as coisas, minha filha entrou, bagunçou tudo de novo. Vamos acertar aqui a Dessa vez não foi o altura. Miguel. Dessa vez não foi o Miguel, dessa vez foi a Isabela. Deixa eu ver. Assim tá melhor. Agora sim, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Desculpa o atraso, desculpa. Imagine. Mas é para vocês ficarem admirando a É, na Damana, que é uma visão expectativa. muito melhor que a minha. Mas tudo bem. O pessoal tá chegando aqui para conhecer mais sobre você. Posso falar você, né? Lógico, por favor. A Lia Galavotti Deixa eu está ver. aqui. Eu já li o texto que eu estava falando do texto Morto Não Fala, que é um. Sim, Nossa, sim. eu não vi nada parecido. É muito bom. Texto sensacional, gente. Vão lá no Facebook, na página do Dr. Derrame e leiam, porque, embora ele seja um texto extenso, ele te prende do começo ao fim. É E, maravilhoso, assim, do ponto de vista de conscientização. E é engraçado que ele é a terceira crônica que eu escrevi agora relacionada à parte da Covid, né? E assim, Zé, eu já sou escritor, eu já tenho alguns livros publicados da parte de terror e tudo mais. Só que daí eu fui testando, né? Eu fui escrevendo textinhos pequenos. A primeira crônica eu fiz com 3.200 caracteres para poder caber no corpo, né, do Instagram. A segunda eu já desencanei disso, né? Até comecei a fazer o formato, né, de pegar o texto e colocar como foto, porque o Instagram para texto é mais complicado, o Facebook fica É, mais fácil, né? mais limitado, né? E daí a crônica que ficou maior, que eu falei, não, dane-se, é diálogo tem que ter bastante texto, que foi a maior, foi a que teve mais repercussão. Então, falei, beleza, vamos fazer crônicas e vamos ver como é que vai ficar a próxima agora. Sensacional, é. Agora a próxima, se não me engano, o tema vai ser pais e filhos, vamos ver. Tá chegando o Dia Muito dos bem. Pais, né? É. Deixa eu dar boa noite para Gisele, que está chegando aqui, Fabiano, Érica, Luciano, Tá vendo aí? Teca, Bastante Elisângela. gente. Vamos, gente, vamos dedinho no coração para notificar que a gente está aqui ao vivo, para chamar para conhecer a história do Dr. Derrame, o famoso Dr. Derrame. Agora Enquanto ficou famoso. isso, você observa as pessoas que estão aí, e eu faço a leitura da introdução para quem ainda não sabe te conhecer um pouquinho, além depois, Perfeito, claro, das nossas perguntas. Tá bom, doutor? perfeito, minha querida. Vamos lá.
Dr. Adriano Vendmiati é um médico cirurgião de emergência que atende em hospitais em Indaiatuba, Campinas e Itu e convive diariamente com vítimas da Covid-19. Natural de Mogi das Cruzes, São Paulo, é casado com Karina Ribeiro do Vale Pereira, com quem tem um casal de filhos, o Miguel e a Isabela. Conhecido nas redes sociais como Dr. Derrame, teve compartilhado por milhares de pessoas um dos seus textos, Morto Não Fala, que descreve de forma genuína sobre o cansaço que enfrenta diariamente na chamada linha de frente dos hospitais. Em meio aos desafios diários de uma ameaça desconhecida e imperceptível, tentando se manter entre o dever e o medo, este admirado médico, ainda assim, permite que sua dedicação à vida humana prevaleça. Hoje, atendendo cordialmente ao meu convite, ele está aqui para contar sobre a experiência de estar na linha de frente no enfrentamento da Covid-19. Bem-vindo, doutor. É uma grande satisfação tê-lo aqui, viu? Agradeço, minha querida. A satisfação é toda minha pelo convite, viu? Muito bem. E, pessoal, dedinho no coração. Vamos fazer subir coração aí, que o tema é muito importante e requer mais pessoas assistindo. Para começar, doutor, eu gostaria que você falasse quem é o doutor Adriano no dia a dia, né? E em que momento da sua vida surgiu o doutor Derrame? Vamos lá, então. Bem, Todo como você mundo quer falou, saber por que doutor Derrame também. Me já, perguntaram muito. já vamos começar por isso, porque assim, o Dr. Derrame, se for pensar bem, ele surgiu na faculdade, né? Foi aquelas assim, coincidências, né? Lá na faculdade você às vezes era identificado pela sigla, né, do nome. E meu nome é Adriano Vendimiati Cardoso. Então eu sempre estava sempre lá, qualquer coisa que tinha o meu nome estava escrito AVC, AVC, AVC. Então, esteto, jaleco. Gente, por que está escrito derrame nesse jaleco? Porque AVC também, para quem não sabe, é acidente vascular cerebral, é a sigla que a gente usa para AVC. Então todo mundo falou, mas por que tem derrame nisso aqui, tem derrame nisso aqui? E daí ficou, que o apelido ficou Dr. Derrame. E como eu sou muito brincalhão, faço piada com tudo, isso aí ficou. Né? Os dois apelidos que eu tive na faculdade foi Arara, porque eu não paro de falar, e Dr. Derrame, por causa disso. Né? E essa coisa ficou, né? Desde da faculdade, essas brincadeiras e tal. E eu acredito que agora vai fazer 3 meses. Foi lá pelo finalzinho de março. Como eu disse, eu já sou escritor, né? Eu já gosto de escrever, gosto de me expressar nas redes sociais através de texto, né? Eu escrevi um desabafo, de cima e embaixo lá, de um dos plantões que, pelo menos naquele dia, tinha sido um dos piores da minha vida. Lê do engano. Depois daquele teve uns bem piores, né? E esse desabafo, assim, bombou. Apareceu em tudo quanto é lugar. Teve a revista regional daqui da região de Itu e de Salto veio me procurar. A CBN veio me procurar para fazer entrevista. Um monte de gente veio me procurar por causa desse desabafo. Que eu A estava falando Damanda sobre... também. A A Damanda. Damanda também. Mas a Damanda agora com esse outro texto das crônicas, né? E daí, esse aí foi aquele texto assim, tipo, todos... Gente, tipo assim, tô cansado. O texto começava com hoje eu tô cansado. E teve mais de 3.000 compartilhamentos, tudo mais, e muita gente me procurar. E daí eu comecei a perceber assim, eu já tinha esse viés, essa coisa de querer trabalhar com divulgação científica. Eu sempre gostei de falar de saúde. Eu tinha um canalzinho pequeno aqui no Facebook que chama Dr. Derrame, que era mais para isso, falar de literatura, falar de saúde. Eu já tinha um canal no YouTube que eu estava pensando em gravar vídeos falando sobre esse assunto, mas aquela coisa que, quando tiver tempo, eu toco. E daí eu comecei a perceber que, olha, agora que as pessoas estão prestando atenção no que eu tenho para falar, talvez seja uma boa hora para eu pegar e falar o que tem que ser dito. E comecei a pesquisar bastante sobre o assunto da Covid, estudar bastante. Eu tendo que separar hoje em torno de 1 hora, 1 hora e meia, todo santo dia, para estudar sobre Covid, né? Porque ninguém se formou numa faculdade que ensinou Covid. Né? É aquela doença que é tão nova que todo dia, né, você tem coisa saindo. Tem uma atualização. Para você ter uma ideia, nós estamos tendo assim, né, o grau de conhecimento que está sendo produzido chega ao ponto de você ter 20 trabalhos novos por dia sendo registrados e 6 sendo publicados todo santo dia sobre a Covid. E é difícil separar o joio do trigo. Até como médico, até como cientista, tem muito trabalho inútil, trabalho que está só repetindo o que outras pessoas já fizeram. Então, esse trabalho de sentar, estudar, pesquisar, para poder digerir isso e passar para as pessoas de uma maneira que seja mais palatável, porque os médicos, eu sempre falo isso, gostam de se esconder atrás do mediquês, né? Essa língua que médico fala, que serve para evitar perguntas, né? Aquela coisa do médico que chega e fala assim, ó,
desculpa, mas o caso da sua mãe é muito severo, nós estamos tendo um problema muito grave de uma obstrução na via biliar. Infelizmente, o procedimento que tem que ser necessário para isso, apesar de ser minimamente invasivo, ele envolve uma complexidade no sentido de que vai ter que ser usado contraste, arco cirúrgico, não são coisas que nós temos por aqui, tá bom? Então, acho que é o tipo de coisa que a gente vai ter que trabalhar, talvez com alternativas. Eu gostaria de saber de vocês, né, o que vocês estão cientes disso ou não. E a família fala, o quê? Né? Então, e às vezes ele pega e coloca, ele se esconde atrás desses termos, dessas coisas, né? Justamente para que as pessoas não perguntem. Né? Querendo ou não, os médicos têm falhas, né, de formação e de conhecimento. Né? Hoje o conhecimento médico é tão vasto, tão grande, que ninguém vai saber de tudo. Né? E às vezes o médico tem um pânico de falar não sei, né? Ou falar não conheço, vou estudar, vou ver o que tem que fazer. Até porque quando você está falando da família de alguém, você fala não sei, a pessoa te mata. Né? Na maioria das vezes. Não sei o que a sua mãe tem, a pessoa vai e voa no teu pescoço. Então eu comecei a pegar esses temas, tentar traduzir em textos, em vídeos, de uma maneira que as pessoas em geral conseguissem pegar. Então o Dr. Derrame nasceu disso, dessa vontade que eu já tinha de muito tempo atrás de trabalhar com divulgação científica, trabalhar com, assim, sabe, divulgação de saúde, e o fato de que se tornou muito necessário agora na pandemia, porque é muita desinformação, é muita fake news e as pessoas estão completamente perdidas, os médicos estão perdidos, entendeu? Então, às vezes, eu também, não só o público em geral, muito amigo meu médico me procura, pergunta, porque, sabe, ninguém, como disse, está sabendo de quase nada. Eu também, assim, o que eu conheço é o que eu estou estudando, o que eu estou percebendo, nunca me coloco como dono da verdade, mas pelo menos, entendeu? É um foco, né? Um ponto para as pessoas partirem dali. Né? Muito bem. E aproveita para responder também nesse momento, na medicina, salvar vidas é um trabalho ou uma missão, no seu ponto de vista? Então, eu tive uma entrevista numa revista de Guaxupé há pouco tempo atrás, agora está linkado depois lá no meu Face, o pessoal pode dar uma olhadinha. Foi uma entrevista que eu gostei bastante, tem umas temas bem filosóficos, e ela fez essa pergunta. Para você, é que ela perguntou diferente, né? Ser médico é profissão ou ser médico é missão? E eu fui categórico. Médico é uma profissão. Você estuda, você vai lá, você aprende um ofício, você sai dali e troca o tempo, né, do seu tempo de trabalho por dinheiro. É uma profissão como qualquer outra, entendeu? Agora, cuidar de pessoas é uma missão. E você não precisa ser médico para fazer isso. Eu acho que, assim, eu, sem querer ser cheesy, né, aquele termo em inglês, sem querer ser muito meloso, né, tem uma pessoa que eu admiro muito, né? E eu admiro muito a jornada dele, eu já conhecia de antes do filme, que é o Pat Adams. E ele dizia no livro dele, né? Se você trata doença, você perde ou você ganha. Se você trata o doente, você ganha sempre. Então, você pergunta se salvar vidas é uma missão? Eu acho que cuidar de pessoas é uma missão. Salvar vidas, às vezes, é uma consequência benéfica de cuidar de pessoas. Envolve muitos detalhes. Às vezes envolve até sorte. Envolve preparo. Né? Para você ser apto a salvar uma vida, você tem que estar preparado para salvar ela. Você está no meio de um restaurante, alguém engasga, se você aprendeu aquela manobra de Heimlich, né, para poder desengasgar a pessoa, você salvou uma vida. É o preparo que encontra oportunidade. A medicina é a mesma coisa. Se você estuda, se você aprende o que você tem que aprender dentro da sua área, se você sabe suas limitações e está dentro da medicina, no local onde você está apto a fazer aquilo, né? Que infelizmente acontece da pessoa não estar pronta para fazer aquele grau de trabalho e está naquele lugar mesmo assim, porque paga mais ou porque trabalha menos. Né? Então, acho que salvar vidas é uma consequência. A missão, ao meu ver, é cuidar de pessoas. Aprendi isso com a minha mãe, que é enfermeira. Ai, que legal. Deixa eu dar boa noite para o Kiko, para a Terimac, a Rosilene. Bem-vindos. Elisângela, Joelma. Oi, Jefferson. Olha, bastante gente que eu não conheço. Acho que são seus seguidores. São É, seus Serquilho seguidores. Tietê. Conhece Serquilho Tietê? Eu já ouvi falar? Nossa, não, pra caramba. Não, é que assim, eu trabalhei na região inteira, porque eu trabalhava numa empresa de remoção, a São Gabriel, daqui de Salto. Então, eu já levei pacientes, eu trabalhava em ambulância UTI móvel, paciente entubado e tal, de todas essas cidades. Pegava de Serquilho, levava para Sorocaba, pegava de Tietê, Votorantim, toda a região aqui, né, da região ali de Sorocaba, eu já conheci todos os pronto-socorros, já fui em todos os hospitais de lá, pegar paciente ou tirar paciente. Isso foi 3 anos da minha vida. Muito bem. Tem alguém falando aqui, vamos ver se eu localizo.
Hum, Fadinha, estou com sintomas da Covid. Me afastaram do hum, trabalho por 15 dias. Não hum. pode mais nem tossir. E aí, doutor? Então, tá, rapidamente, o que acontece é É. o seguinte, gente, infelizmente não é todo lugar que você tem acesso aos testes confirmatórios, e na maioria das vezes esses testes têm um tempo de ficar pronto muito grande porque estão indo para o mesmo lugar. O lugar que grande parte do CS São Paulo está indo é o Adolfo Lutz, né? Só para não tentar me estender muito, tem dois tipos de teste. Tem lá um vídeo meu explicando sobre isso e tal, mas tem o teste do suave, do cotonete, né? Que você enfia aquele cotonete até o cérebro da pessoa e cutuca. Eu fiz a semana passada, não é bom, tá? Não é um teste gostoso, mas é um teste que ele é muito específico. Ele procura o vírus dentro do corpo da pessoa. Então, do terceiro dia até mais ou menos o 10º dia é o bom momento para fazer esse exame. E é um exame que ele é muito sensível e muito específico. Geralmente, se a pessoa tem Covid, ele vai vir positivo. E se ele veio positivo é porque é Covid. Ok, qual que é o problema dele? É caro. Então, não é todo lugar que faz. O Adolfo Lutz faz. Então, grandes cidades da região, inclusive Indaiatuba, Campinas, estão pegando esse material, botando nos frasquinhos e mandando lá para São Paulo. E daí, todo mundo fazendo no mesmo lugar, fica uma fila. Às vezes a pessoa faz o exame hoje, o exame fica pronto daqui a 5 dias, né? O exame de sangue, a sorologia, que é o outro tipo de teste, ele tem também um tempo para ficar pronto, porque ele não mede o vírus no seu corpo, ele mede a sua resposta ao vírus. E essa resposta varia de pessoa para pessoa. Ela pode começar no 7º dia, mas geralmente até. Eu estava acabando de ver uma live sobre isso, né? Que até o 15º dia, 10 a 15% das pessoas vão ter o teste de sorologia negativo. Quer dizer que eu pego 10 pessoas que têm Covid, faço exame de sangue nelas hoje, entendeu? Até o 15º dia, vai vir negativo. Uma pessoa vai vir negativo. De 10 pessoas, uma vai vir negativo até o 15º dia. Só a partir do 15º é que vai começar a vir positivo. Então por que essa pessoa está afastada? Porque eles não têm como saber se ela é Covid ou não. É melhor deixar alguém que está com resfriado, com uma gripe em casa, entendeu? E eu perder essa pessoa de trabalhar, eu perder esse funcionário, do que essa pessoa tá com Covid, eu deixar ela dentro do local de trabalho e ela passar para 4, 5, 6, 10. Basicamente é isso. Nós temos aqui o doutor Wagner Scudeler, que é o irmão da Hum, Vânia. Ele também está na linha de frente lá em São Paulo. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wagner. São Paulo agora está passando por um momento bacana, né? Teve uma diminuição importante aí e tal, mas vamos ver como é que vai ser agora com a questão da reabertura, né? Fecharam, né, o hospital de campanha lá do Pacaembu, né? O hospital, se não me engano, do Ibirapuera vai começar a receber pessoas de Campinas, porque Campinas está passando do limite, né? O foco, né, o hotspot da Covid, né, da pandemia, saiu da cidade de São Paulo e está vindo para o interior. Agora o interior Interior, está né? bem pior do que tá São Paulo. Tá Mesmo subindo assim, dá muito para rápido, né, o número. não dá para ficar tranquilo, não. Não. E, doutor, como estão sendo os seus dias de plantão na linha de frente desde o início da pandemia e quantos dias e horas o doutor tem se dedicado a esse enfrentamento? É pouco, tá uma faixa de 96 horas por semana. Nossa, pouquíssimo. Pouquinha coisa. Eu estou trabalhando bastante, meu querido. Eu sempre trabalhei muito, sabe? Porque eu tenho uma vida meio alternativa. Você vê que eu sou um cara meio maluco, né? E eu sempre trabalhei muito com plantão, não com consultório. Um monte de gente me perguntando, doutor, você tem consultório? Tem consultório? Eu falo, infelizmente não, gente. Talvez agora, depois dessa loucura, eu resolva abrir um consultório, ter um estilo de vida um pouquinho mais calmo, mas atualmente é plantão, plantão todo dia. Trabalho segunda a sábado e trabalho 2 noites por semana. Toda santa semana. Então, assim, e todos os locais que eu trabalho se tornaram locais de enfrentamento do Covid. Não, basicamente, não tem nenhum local que eu trabalhava que eu trabalho com outra coisa agora que não seja Covid. Até porque, como eu disse, né, agora que a coisa chegou de verdade aqui. Né? Eu acredito que o mês de julho vai ser o pior mês da pandemia para toda a região. Campinas, Indaiatuba, Sorocaba e as cidades vizinhas aí de Sorocaba. Tá? Mas assim, como é que está sendo o meu dia a dia? Está sendo basicamente atender pessoas com Covid. Eu estou atendendo em todas as linhas de frente, né? Porque eu trabalho no posto de saúde, eu trabalho no pronto-socorro dentro da emergência, e eu trabalhava numa enfermaria lá no Mário Gatti, que agora virou, né, a zona de transição da Covid, onde o paciente de Covid fica internado até que ele consiga um hospital, uma UTI, para ele ir para lá. Então, eu estou vendo 99% do meu tempo Covid. Eu digo que não é 100% porque um dia da semana eu ainda trabalho como cirurgião
Então, estou trabalhando como um cirurgião que está operando Covid, fazendo traqueostomia em paciente com Covid e tal, mas às vezes aparece uma apendicitezinha, uma coisa que não é Covid para quebrar o gelo. Mas todo o esforço médico da região está voltado para isso. Né? O pessoal reclama disso, fala que está tendo roubalheira, fala que está sendo uma loucura, mas, gente, assim, eu já disse isso no começo da pandemia e falo para todo mundo, eu não convido vocês a ir a um hospital porque o risco de vocês pegarem é muito grande, tá? Mas eu convido vocês a conversar com quem está nessa linha de frente, tá? Se o prefeito da sua cidade está roubando ou não, eu não sei. Se o meu tá, eu também não sei. Mas a questão não é essa. A questão é que se alguém está roubando, no meu bolso é que não está vindo. R$ 1 sequer. Eu não ganho R$ 1 a mais desde que começou essa pandemia por atender os pacientes de Covid. Não houve nenhum acréscimo por insalubridade. Pelo contrário, na cidade de Campinas, agora o prefeito baixou um decreto que ele vai tirar o adicional por tempo de serviço, no mais para poder equilibrar as contas da prefeitura. Então ele vai diminuir o salário dos profissionais de saúde. Então você duvida do seu político, você duvida do que está acontecendo, converse com quem está na linha de frente. Manda mensagem para mim, entre nos perfis das enfermeiras, dos médicos e pergunta, gente, é verdade? É assim mesmo? Tá ruim mesmo? Piorou? Como é que está o seu trabalho? O seu trabalho está pior? As UTIs estão lotadas mesmo só de Covid? Né? Tem gente morrendo disso mesmo? É mentira? E até foi um dos motivos pelo qual eu comecei a fazer os textos. Né? Tentar transformar em texto esse dia a dia, para que as pessoas pudessem ler e entender. Lógico, não é todo mundo que vai acreditar. Né? É. Isso, pessoal, chuvinha de coraçãozinho, vocês estão colocando Tô vendo bastante aqui. recadinhos aí. O Wagner colocando Aqui, nem ó, no meu. nem no meu, com certeza, né, Wagner? A gente só ganhou nabo no português, claro. Só ganhamos bucha, trabalho, e assim, sabe, não tem jeito, né? Tipo, se alguém tá ganhando dinheiro com essa pandemia, com certeza não são os profissionais de saúde. Oi, Nilza, boa noite. Percebe-se nos seus posts que mesmo diante desses desafios que são grandiosos, né, o doutor conduz a vida de modo alegre, leve. Conta pra gente como que é a questão, como você trabalha com a questão da morte. Eu vou dizer que eu até já tinha falado, né? Eu vou ter que repetir, né? O Pat Adams é assim, a minha referência em relação a isso, porque ele tinha essa filosofia, sabe? Que se você se foca demais na morte ou no morrer, entendeu? Você vai perder tempo de vida com uma coisa que é irremediável, uma coisa que é irreversível. Tem várias filosofias que falam disso, né? E meu pai sempre foi uma pessoa, ele ainda é vivo, né? Uma pessoa muito alegre, muito divertida, aquele cara que é piadeiro, qualquer lugar que ele vai se contando piada, né? E ele colocava muito isso também, sabe? Que, tipo, se hoje for meu dia de morrer, entendeu? Pelo menos eu vou morrer rindo, né? Pelo menos eu não vou ter, né, como o Pet falou, eu não vou perder um segundo sequer pensando se hoje era meu dia de morrer. Né? Vou passar brancas nuvens. Então, eu acho que quando a gente começa a ter encarar a nossa morte dessa maneira, a gente também tem que tentar transmitir isso para as pessoas, né? Toda vez que eu vou dar uma notícia de morte, e assim, eu já tive que fazer isso centenas de vezes na minha vida, agora na pandemia cada vez mais situações mais tristes, né? Tanto que é por isso que teve o texto, né? O Morte não fala justamente por causa disso. Porque se já era difícil falar de morte quando eu ainda pegar a pessoa e levá-la para ver, né, o parente dela, né, o pai ou a mãe dela morta, agora que às vezes nem isso ela pode, é pior ainda, é mais difícil ainda. O luto, o processo de luto fica muito dificultado. Então você tem que tentar fazer essa pessoa focar na vida, né? Olha, né, você tem que sempre tentar ver a pessoa enxergar o lado bom daquilo que está acontecendo. Foi uma pessoa que morreu de câncer, morreu de alguma doença crônica, né? Que ela se preparou, eu sempre falo para o familiar, veja, não, olha que bom, ela teve tempo para se preparar para esse momento, ela teve tempo para pedir perdão para quem ela precisava pedir né, falar eu te amo para quem ela queria falar, ela teve o tempo que muitas pessoas não têm, né, de se preparar para esse momento. Que bom, ela conseguiu se preparar para essa coisa. Quando a pessoa morre de sopetão, eu falo, olha que maravilha. Ela não ficou pensando na morte, ela não ficou pensando se ela ia morrer ou não ia morrer, entendeu? Ela viveu até o último segundo, ela nem sentiu dor na hora de morrer. Então, acho que essa coisa de sempre tentar ver o lado bom faz com que a gente trabalhe a vida com mais humor. Né? Não é tirar sarro das coisas, longe disso, né? Mas aquela coisa de que aquela frase que eu gosto, é frase de internet, de caminhão, né? Não leve a vida muito a sério porque você não vai sair vivo dela, né? Mas é o fato de que se você levar as coisas de maneira pesada, né? Você
simplesmente você coloca uma carga desnecessária, né? De novo a frase do livro lá, né? Que tem gente que acha que para ser alguém idôneo, você tem que ser um cara chato, entendeu? E não é assim, né? A idoneidade não tem nada a ver com dureza de caráter. Eu imagino que seus companheiros de trabalho devem adorar a sua presença, né? Com essa energia boa, positiva, diariamente ao lado deles, né? Uhum. Não, com certeza. E eu acho que é aquela coisa, eu sempre tento passar essa coisa para a equipe, porque sempre, né, medicina é uma coisa que envolve muita atenção e é muito comum na área de saúde, né, não só na médica, a pessoa começar a querer ganhar no grito. Se ela não sabe o que ela está fazendo, se ela tem dúvida do que ela está fazendo, ela tenta se impor gritando. Né? Seja um médico para com as enfermeiras, seja uma enfermeira para com os técnicos, seja um médico para com o familiar. Né? Então, quando você trabalha na emergência ou no centro cirúrgico, é uma tensão enorme. Né? E o pessoal fala assim, doutor, a melhor coisa do mundo é fazer uma parada cardíaca com você. Você é sempre tão tranquilo, você é sempre tão cegado, você fala, me dá aqui o negócio, me dá o celular aqui. Eu falo, gente, se você perde a paciência, você perde o paciente, né? Então eu sempre tento botar essa coisa, animar o pessoal, fazer piada besta, porque já é um clima muito tenso. Então tem que tentar quebrar isso sempre. Muito bem, parabéns. Agradeço. E de que maneira os profissionais da linha de frente da saúde pública estão driblando a questão dos poucos recursos e da infraestrutura limitada no ambiente hospitalar? Essa resposta é simples. Como é que a gente está driblando? Fazendo besteira. Não, falando sério agora. Né? O que acontece é o seguinte, a questão dos recursos é uma coisa muito bizarra até, né? Porque realmente tem recursos que em alguns locais faltaram, graças a Deus nos lugares que eu trabalho não faltaram, né? Na maioria das vezes, né? Mas tem coisa que está acabando, por exemplo, né? Surgiu aí em vários locais a falta dos anestésicos, né? Até para fazer cirurgias eletivas começou a faltar relaxante muscular, né? Anestésicos, por quê? Porque nunca se usou tanto anestésico de maneira contínua como está acontecendo agora. Toda vez que eu entubo um paciente de Covid e boto ele na máquina, eu tenho que sedar ele para ele não ficar acordado, é uma sensação horrível. Então, uma coisa que acontecia numa UTI, né, de um hospital que tinha 10 pacientes que aconteceu, hoje está acontecendo com 50, com 60 pacientes o tempo todo. Então, não é que faltou dinheiro, acabou o remédio no estado de São Paulo. Tiveram que comprar remessas, porque não tinha aqui. Né? Então, como é que a gente está driblando, às vezes, a falta de um recurso, seja a falta de um EPI, né, de um material de proteção, tudo mais tal? Olha, cada um está se virando como dá. Desde o começo da pandemia, já teve assim um medo muito grande que faltassem esses EPIs e foi ensinado, né, como preservar eles, como guardar, coisas que a gente usava assim, jogava fora, como armazenar para poder usar várias vezes, né, tal. E outras coisas, como por exemplo essa coisa do anestésico, está tendo que partir para novas soluções. Começar a trabalhar com drogas que a gente nunca trabalhou, que a gente não tinha o costume, mas porque tem que ser alternativa àquelas que são feijão com arroz. Então, ou seja, né, o pessoal está tendo que voltar para o livro e estudar. Né? Mas acho que principalmente, né, o maior problema, acho que nessa pandemia, está sendo a ansiedade dos colegas, acho que eu vejo, médicos, em relação aos pacientes com Covid. Né? É muita informação desencontrada. Então eu vejo muito colega, às vezes, sendo intempestivo demais, tratando de maneira errada, ou tratando a mais, entendeu? Naquela ânsia de querer realmente fazer o bem, né? De querer realmente ajudar aquela pessoa. As estatísticas, elas não são favoráveis para quem quer empuxar as pessoas de remédio, né? E tem muita ciência já com 6 meses de pandemia por trás de tudo isso que está se falando, tudo isso que está aparecendo na internet, né? Então, o que eu estou vendo é que às vezes muitos médicos nessa coisa de, né, tipo, o medo desse paciente ser entubado, o medo desse paciente virar um paciente grave, ele nessa ânsia, e até numa ânsia dele se sentir bem, né? Não, eu estou tratando o paciente, ó, eu estou prescrevendo, estou dando remédio na mão dele. Então, às vezes, hipermedicando. Eu vejo isso como um problema, né? Mas é óbvio que acho que cada caso de Covid tem que ser individualizado, tem que ser particularizado. Você não pode nunca colocar receita de bolo para todo mundo, porque se você tratar todo mundo na média, vai ter gente que você vai tratar mais, vai ter gente que você vai tratar menos. Você só vai pegar aquela fatia do meio e fazer certo com ela. Não é assim que se faz medicina. Né? A Mas, Cecília, pode desculpa, falar, no doutor. geral,
No geral, a parte de equipamentos, mas aqui na região não está faltando tanto assim, né? Até graças a Deus isso conseguiu segurar. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Agora, hein, Júlia? A Cecília está perguntando aqui qual é a opinião do senhor sobre essa onda de tomar os remédios por precaução, Então, vamos lá. tipo os hermísticos da vida. Vamos trabalhar um pouquinho esse assunto, que esse é um ponto importante. Gente, a Covid, ela é uma doença completamente anti-intuitiva. Ela tem dados, ela tem uma estatística, ela tem uma dinâmica, uma mecânica que é completamente anti-intuitiva. Então, não tente usar a lógica para entender a Covid. Se você não era da área da saúde, eu aconselho a você a não tentar, entendeu, se tornar um formador de opinião em relação a essa doença, como todo mundo está querendo ser. Um monte de gente que não é da área da saúde querendo falar sobre remédio X, falar sobre tratamento Y, sobre o que se deve ou não se deve fazer. Eu acho que tem pessoas que estão capacitadas para isso e são essas pessoas que têm que ser ouvidas. Segundo lugar, se você é da área da saúde e você não está capacitado, você não está instruído para isso, também não faça. Todo médico é um formador de opinião. As pessoas, em geral, não têm essa visão, né? Ah, mas o médico fulano falou que tal remédio é bom. Olha, tem esse vídeo do médico cicrano falando que esse remédio é maravilhoso. E aí? Médico é cientista? 99% deles, não. Ah, mas é um senhor que tem 45 anos de experiência no Hospital X. Parabéns. Ele tem o mérito de há 45 anos atrás ter passado no serviço público. Isso torna ele um professor? Isso torna ele um cientista? Torna ele gabaritado e capacitado para falar sobre esse assunto? Não sei, entendeu? Então é importante ver quem são as referências no assunto. E mais importante que isso, falar até papagaio fala. Quais são só as provas para isso? Então vamos perder uns 5 minutinhos para falar em relação à Covid e por que ela é contraintuitiva. Porque ela é uma doença que, eu já falei isso e as pessoas receberam essa informação de maneira muito equivocada, ela é uma doença que mata muito pouco. E as pessoas falam, como assim? Se for pensar estatisticamente falando, na estatística geral, apenas 1%, de 0,7 a 1,5%, vamos arredondar para 1%. 1% das pessoas que pegam Covid que vão morrer dela. É bem mais do que a gripe, para você ter uma ideia. Entendeu? Mas bem menos que outras doenças. Pra você ter uma ideia, só para exemplificar, o sarampo é 30%, 40%, até mais, dependendo do tratamento da pessoa, 60%, 70% de mortalidade o sarampo. A raiva é 100%, ebola é 70%, 90%. Né? A MERS, que é a prima da Covid, 40%. A SARS-1, porque a Covid é a SARS-2, 10%. Então 1% é baixo. Só que ela é muito transmissível. 1% dos brasileiros são 2,1 milhão de vidas. Né? 2,1 milhões de vidas. Né? Então, quer dizer, se todo mundo no Brasil pegar, nós estamos falando de uma tragédia de proporções bíblicas. Uma tragédia que nunca ocorreu no país. Né? Então, quer dizer, apesar de 1% ser uma porcentagem pequena, a gente não pode trabalhar com essas teorias malucas de deixar todo mundo pegar. Pelo menos para mim, Adriano, eu acho que imunizar todo mundo, deixando a doença correr por aí e deixar morrer 2,1 milhões de pessoas, para mim é inaceitável. Eu não fico bem com 2 milhões de pessoas morrendo. Eu não me sinto bem com isso. Né? Mas tem pessoas que se sentem. Tem pessoas que acham que morrer 2 milhões para certas coisas acontecerem, como a economia andar, tá ok. Né? E tem pessoas que vão fazer a pergunta, mas espera lá, que 2 milhões? Quem são esses 2 milhões? São os 2 milhões dos meus ou os 2 milhões de pessoas que não importam? Né? E aí vai. Mas o importante é 1% de mortalidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a maioria esmagadora das pessoas que pegar Covid não vão morrer. Então você tem que dividir a Covid em basicamente 3 grupos de pessoa. Um grupinho aqui, bem pequeno nem tanto, vai de 10 a 30%. Pensa 10 pessoas que pegaram Covid. Até 3 delas não vão sentir nada, nem vão saber que pegaram Covid. Não tive Covid? Não sei. Tal, acabou. Para essas pessoas, qualquer remédio não quer dizer nada porque ela nem sabe que pegou. Daí você tem outras ali 6 pessoas, né? Não, 5 pessoas. 5 pessoas que vão pegar Covid e vão ter sintomas leves de Covid. Né? Então essas pessoas vão ter gripe, vão ter tosse, dor de garganta e coisa que o valha. E essas pessoas são um problema em termos de saúde pública. Por quê? Porque são as pessoas que, se tomaram qualquer remédio, que seja cloroquina, ivermectina,
se tomaram dipilinque de uva, elas vão achar que foram leves porque tomaram o remédio. Elas seriam leves de qualquer maneira. Elas iam curar de qualquer maneira, mas elas associam a cura delas ao remédio. E aí que você ouve, ah, mas fulano de tal tomou um remédio e ficou bem. Né? Como está acontecendo agora com o presidente, eu tomei 4 doses do remédio e já estou curado. Meu querido, se você tivesse tomado 4 doses de cachaça, você também estaria curado. Entendeu? A verdade é essa. Essas pessoas, elas acham que foi graças ao remédio, mas elas não estão bem por causa do remédio. Elas estão bem por causa da doença. A doença é assim. Tá? Daí você vai ter mais 20%, 2 pessoas, essas sim, que vão precisar de hospitalização. E desses 20% de pessoas que vão precisar de hospitalização, são sintomas ainda leves, vão precisar de um oxigênio no nariz, de medicação, antibiótico, tal, alguma coisa assim, entendeu? E essas pessoas, se tomarem esses remédios, se tomar cloroquina e ivermectina, vão falar, olha, eu fiquei ruim, viu? O que me sarou foi a ivermectina. Mas ela ia sarar de qualquer maneira, desde que ela recebesse o atendimento médico. Né? Aquela pessoa que, se ela ficasse em casa com falta de ar, pode até ser que ela tivesse um desfecho pior. Quando eu falo em 1% de mortalidade, é 1% de mortalidade no cenário ideal, onde todo mundo que precisa de hospital tem hospital, todo mundo que precisa de UTI tem UTI. Então, esse 1% que eu falo são as mortes irreversíveis. Aquelas mortes que acontecem na Alemanha, que acontecem na Suíça, que também usou cloroquina em alguns hospitais, que acontece na Índia, que está usando ivermectina e cloroquina como profilático, que acontece no Japão, que teve uma pandemia super frustra, que acontece na Nova Zelândia, que teve pouquíssimos casos. Esse 1% é aqueles que vão morrer de qualquer jeito. A única maneira de salvar essas pessoas neste momento é não deixando elas pegar Covid. É a única maneira. O único remédio para elas é não pegar. Porque se ela tiver nessa estatística, ela vai morrer. Então, olha que coisa contraintuitiva. Eu posso virar para você e falar assim, 90% das pessoas que morreram de Covid tinham pressão alta, diabetes ou obesidade. 90%. Se você pega Covid e você tem pressão alta, diabetes, obesidade, ou tiver os 3, você já pega e fala, deixa eu pegar e pagar meu carnezinho que eu vou morrer. Tô morto. Né? Porque morreu 60 mil pessoas no Brasil, quase 70. Dessas, 50 mil tinha pressão alta, diabetes e hipertensão. Então eu tô morto. Não. Por quê? Porque 90% das pessoas que tinham pressão alta, diabetes e obesidade e pegaram Covid estão vivas. A sobrevida de quem tem as comorbidades ainda é alta. Então a pessoa tem pressão alta, tem diabetes, ela falou que precisa tomar um remédio. Só que se ela não tomar nada, a sobrevida dela ainda é superior a 90%. É muito alto isso. Então a pessoa cura por causa da doença. A doença é assim, e ela acha que ela curou por causa do remédio. Então, como é que eu posso fazer para descobrir se um remédio realmente funciona? Eu tenho que dar para uma população X, 10 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas o remédio e ver como essa população se desenvolve ao longo do tempo, comparada com outra população igual, né? Mesma faixa etária, mesma idade, mesmo nível socioeconômico, que eu não dei nada. Né? É o que a gente chama, como eu falo, um estudo pareado. E de preferência randomizado. Por que isso? Porque tem vários estudos falando que a cloroquina funciona. Estudo que a ivermectina funciona não tem, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho melhor dela. Mas tem vários estudos falando que ela funciona, só que é assim, a pessoa chega no hospital e daí tem o paciente que recebe cloroquina e o paciente que não recebe cloroquina. Daí você vai ver os prontuários, o paciente que não recebeu cloroquina é aquele paciente que já tem arritmia, que já tem hipertensão, que já tem alguma doença, que já é mais idoso. Então o médico nem deu cloroquina para ele porque o médico ficou com medo. É óbvio que esse paciente vai morrer mais que o outro que não recebeu o remédio. É isso que eu falei, não basta você falar, ó, tem um estudo tal que fala que a cloroquina funciona. Como é esse estudo? Qual que é o formato desses estudos? Estudos são evidências, eles têm uma hierarquia. Por exemplo, imagina que alguém morreu, daí vai um policial ver, descobrir quem foi o assassino. Então ele chega na rua e fala, alguém viu quem matou essa pessoa aqui? Daí um cara fala assim, é o seu João que deu um tiro nele e matou. Isso é uma evidência, alguém falando que aquela pessoa, né, matou. Daí aparecem outras 10 pessoas, foi o seu João, foi o seu João, foi o seu João que matou. Ok. Daí chega uma pessoa e te dá uma foto. Não foi o seu João que matou. Mostra uma foto de alguém dando uma facada na pessoa. Foi a dona Maria que matou.
A foto é uma evidência muito mais forte do que 10 pessoas falando. Você pode ter 100 pessoas falando, você pode ter 1000 pessoas falando. A foto vale mais. Daí vem uma pessoa e te mostra um vídeo. Eu gravei a Dona Maria dando facada. Fechou. Não tem mais dúvidas. O vídeo é uma prova muito melhor que 1000 testemunhas falando que foi o seu João. Na medicina, a mesma coisa. Você pode ter 200 trabalhos falando que a cloroquina funciona. Como é esse trabalho? Como é que ele foi feito? Ele é um trabalho randomizado? Os pacientes foram escolhidos de maneira aleatória para não ter esse viés de seleção? O trabalho é pareado? Ele é duplo cego? Ele tem placebo? Então, quer dizer, você pega um trabalho que tem um grau de evidência maior, um trabalho que é o vídeo lá da mulher matando, dizendo que não funciona, ele vale mais do que 100 trabalhos dizendo que ela funciona. E hoje, com 6 meses de pandemia, nós temos muitos trabalhos mostrando que não existe nenhuma medicação que tenha um impacto lá no começo da doença. Eu queria que tivesse. Queria Com muito que certeza. tivesse. Mas não existe. Dar remédios lá no começo não muda a sobrevida. Pensa naquelas 10 pessoas que eu falei, né? 10 pessoas, né? 8 vão curar sozinhas, 2 vão precisar de hospital, né? Pensa no 1%. 100 pessoas pegaram a doença, uma vai morrer. Essa uma, mesmo que lá no começo eu dê remédio para ela, ela vai morrer de qualquer jeito. O remédio não mudou a sobrevida dela. Tem remédios que mudam a sobrevida? Existem. Remédios intra-hospitalares, né? Corticoides, anticoagulantes, que já mostraram que esses sim salvam essas mortes que antes eram tidas como irreversíveis. Eles salvam vidas dentro do hospital na hora certa. Tomar antes já também foi mostrado que não adianta. Então agora pensa no desespero do médico. Acabou de sentar na minha frente a Damana, falando, doutor, estou com tosse, estou com febre, estou com dor de garganta. Eu não tenho um exame que eu possa fazer para você, Damana, que me diga se você vai ser essa pessoa que vai morrer. No começo da doença, eu não tenho como separar você dos outros. Tem alguns exames que se faz de sangue, dedímero, ferritina, PCR, troponina, que podem indicar que você está para evoluir mal. Lógico, a sua história também ajuda. Você tem pressão alta? Você fuma? Está pesando quanto? Essa coisa toda. Mas mesmo assim, não tem como eu saber. Então, a hora que você senta na minha frente, pensa, eu tenho que ter muita paz de espírito para falar assim, você está tendo o quê, Damana? Você fala, tô só com dor de garganta, febre e diarreia. E te dá remédio só para dor de garganta, para febre, para diarreia. Eu tenho que ter muita paz de espírito para fazer uma coisa dessa. Porque eu, como médico, vou ficar morrendo de medo. Eu vou ficar ansioso. E daí vem o lado contraintuitivo da ciência, que a gente chama de viés de confirmação. Tem um monte de médico falando que remédio A, B e C funciona, não só por política. Tem médico que está fazendo isso por política, mas porque ele quer acreditar que o remédio funciona. Ele quer ter uma ferramenta para lutar contra a doença. E daí ele vai para a internet e tem 200 trabalhos falando que aquele remédio funciona. Ele vai acreditar. Olha só isso aqui. Esse aqui tem 1000 pacientes falando que funciona e tudo mais, entendeu? Ele quer que isso seja verdade, né? Ele precisa disso até para o bem-estar dele, como médico, falar, hoje eu atendi 45 pacientes com Covid, eu tratei 45 pacientes com Covid. Ele vai deitar na cadeira da casa dele e vai se sentir feliz, ele vai se sentir realizado, né? Mas isso foi para ele, não para os pacientes. Na estatística, na história de vida dos pacientes, não fez diferença. Mas, quando a gente começa a trabalhar com kits, sabe? Chegou o paciente e eu dou forma de bolo, a coisa inverte. Porque se eu tenho um remédio que pode causar uma coisa grave em uma pessoa a cada 100 mil habitantes, entendeu? E eu começar a dar para o Brasil inteiro, eu estou falando de 20 mil vidas. Então você imagina que um remédio que já tem coisa provando de que ele não funciona, se eu começar a dar para todo mundo, vai ter gente que não vai morrer da doença, tem gente que vai morrer do remédio, né? Então, é por isso que você tem que ser muito criterioso nessa hora, tem que ter muita paz de espírito para poder saber o que passar ou não passar. E é por isso que essa coisa de estar dando remédio como profilaxia é perigoso. Porque eu volto para o começo da conversa, já que eu gosto de falar para cacete. Né? Que a doença mata só 1% das pessoas. Então, se eu começar a dar um remédio que causa efeitos colaterais em X pessoas, para tentar salvar esse 1%, eu tenho que ter certeza que ele faz isso. Porque senão, meu amigo,
Isso agora eu vou dizer para todo mundo nesse momento que está em casa, que está com Covid ou que já teve Covid e que tomou alguma dessas medicações. Você foi uma cobaia. Você foi uma cobaia. Deram para você um remédio que eles não sabem se funciona para ver se funciona. Isso é cobaia. O mínimo, o mínimo que se pode fazer quando você torna uma pessoa uma cobaia é registrar isso, pôr isso no papel, transformar isso num trabalho científico. E é por isso que a Organização Mundial de Saúde e a maioria dos órgãos reguladores do mundo falam que hidroxicloroquina e ivermectina só são liberadas para ensaios clínicos, para estudo. Já que você vai fazer a pessoa sofrer um risco, você vai transformá-la numa cobaia, que o sacrifício dela não seja em vão. Que o sacrifício dela de se voluntariar a ser uma cobaia sirva para salvar outras vidas. Seja para provar que o remédio funciona ou para provar que ele não funciona. Né? Então, esse é o problema de você começar a dar a rodo o remédio. Você está transformando uma população gigante em cobaia sem oferecer nada em troca. É que é o caso da ivermectina, né? Todo mundo foi uma febre, Sim. todo mundo correndo, não, porque toma, não Sim. faz mal. Se não fizer bem, mas também não faz mal. Como que você vê essa questão? Foi Eu assim vi, uma febre. esse negócio de não faz mal para a maioria das pessoas, entendeu? Eu digo, vai fazer mal para uma parcela das pessoas, para quanto mais gente eu der, para mais gente esse mal pode aparecer. Vai ter gente que vai se intoxicar com a ivermectina, como teve pessoas que se intoxicaram com a hidroxicloroquina, tiveram arritmia. Uma amiga minha me procurou esses dias porque ela teve uma arritmia grave com o uso da azitromicina, que é um antibiótico, mas que está todo mundo usando para Covid como se fosse açúcar. E daqui, se eu começo a dar azitromicina para todo mundo, é raro uma pessoa ter arritmia por causa da azitromicina? É raro, mas se eu começar a dar para muita gente, vai aparecer. E daí a pessoa não ia morrer de Covid e morre de arritmia. Né? Então, qual que é o problema da ivermectina agora, tentando falar especificamente? Que o mundo afora não está mais pesquisando ela. Sabe por quê? Porque você tem várias escadinhas que você tem que fazer, várias peneiras, vários funis que você tem que passar para uma droga chegar a se tornar uma droga eficaz para aquela doença. Tem vários remédios que estão aí para várias coisas, entendeu? Mas tem remédio que serve para mais de uma doença. Toda vez que o remédio vai ser usado para uma doença, ele tem que ser testado para aquela doença. Eu gosto de usar esse exemplo. O AS salva vidas no infarto. E ele mata na dengue. Então eu não posso falar que o AS é bom. O AS é bom no infarto. Ele é péssimo na dengue. Então, toda droga é assim. Ah, a ivermectina é bom para vermes. Ela é boa para Covid? Então, foi passado um funil. Qual outro funil que é esse? Cultura de células. Pega um vidrinho, coloca um monte de células ali e joga a ivermectina junto com o Covid para ver se ela mata o Covid. Matou. Com uma dose 10 vezes maior que a dose que você dá para uma pessoa. 10 vezes. Overdose. Só por isso, eles já nem foram para o passo seguinte, que é o passo de tratar animais. Por quê? Não adianta. 10 vezes é uma dose tóxica. Então, quer dizer, para que eu vou continuar testando? Eu descobri que ela funciona, entendeu? Mas numa dose que eu não posso usar em pessoas. Acabou. Não vou testar essa droga. Entendeu? E tá aí, lá fora, quase ninguém está testando. Na verdade, aparece um outro querendo testar pela mesma situação, política, tudo mais tal, né? Mas é muito pouco, porque essa barreira é muito forte. Tá? Quer dizer, o comprimidinho que você toma é 17 vezes menos do que necessário para aquela dose que foi usada lá na placa de vidro. Então você vai tomar 17 comprimidos. E ainda por cima inventaram essa coisa que ela é profilático. Sendo que não tem nada que assim, nem no mecanismo da droga, algo que faça ela se tornar uma candidata profilática. Entendeu? Uma droga, para ser candidata profilática, ela tem que durar muito tempo no seu organismo, ela tem que ficar muito tempo no seu organismo, ela tem que durar muito tempo no seu sangue, ela tem que se acumular nos seus tecidos ou coisa parecida. Então ela tem que ter, tipo assim, se eu der um remédio para você hoje e falar que você tem que tomar uma vez por semana, no quinto dia, se eu tirar sangue seu, ainda tem que ter remédio no teu sangue para ela funcionar como profilático. A ivermectina não é assim. O Entendeu? Wagner coloca que ela dura 3 dias, né? No sangue, 3 dias. Sim, mas esse é o ponto. Você vai ficar tomando um comprimido de ivermectina a cada 3 dias, só que você vê uma coisa, 3 dias no sangue até ela ser completamente eliminada. No primeiro dia, ela já vai estar com metade da dose necessária. Sendo que, de novo, tinha que ser 17 vezes maior. E no segundo dia, metade da dose do primeiro. E no terceiro dia, quando ela sumir completamente, entendeu? Ela já estava numa dose mínima. Quer dizer, na teoria, você toma um comprimido de ivermectina todo santo dia. Uma hora você vai ter problema. Sim. Entendeu? Isso, de novo, sem nenhum ensaio que seja. Ninguém pegou um macaquinho,
deu ivermectina para o macaquinho e falou, olha, os macaquinhos que tomaram ivermectina não pegaram Covid, então ela serve de profilaxia. Nem isso tem. É alguém que tirou da cabeça. Muito bem. Doutor, a gente está chegando perto Tô vendo. Eu do falei que eu tempo. falo bastante. Não, a gente vai, pessoal, a gente vai sair daqui a pouco, voltar, voltem com a gente, porque tem mais questões ainda para Perfeito. Ó, serem abordadas aqui. eu vou responder rapidinho aqui a pergunta da Tá, Lia Galavotti. Então, Galavote. quais as medicações que vocês têm para os pacientes? Depende, Lia. Eu acho que, como eu falei, cada caso é um caso. Para mim, isso é uma coisa que eu faço e que eu tento passar para meus amigos médicos. Os 4 pilares do tratamento da Covid são o acolhimento. Em primeiro lugar, o acolhimento. Todo paciente com Covid vai estar sendo bombardeado com diversas informações erradas, ele vai estar morrendo de medo por causa dessa coisa que eu falei, ele não tem essa noção de que a chance dele sobreviver é acima de 99%. Né? Então você tem que acolher esse paciente, sentar com ele, perder tempo conversando com ele, explicando para ele a doença, explicando quais são os próximos passos, como a doença se desenvolve no corpo, como é que provavelmente vai ser as próximas semanas dele. Só isso, só esse acolhimento já acalma o paciente, traz o paciente mais centrado e já tem trabalhos mostrando que isso impacta na sobrevida. O fato do paciente estar calmo no começo da doença tem impacto lá na frente. O paciente está acolhido, ele tá instruído, ele está orientado. Eu trabalho no posto de saúde, onde eu pego os pacientes que acabaram de descobrir que está com Covid, entendeu? E lá, assim, sabe, a minha fila, tipo, o meu trabalho que deveria acabar 11 horas da manhã, essa semana acabou 3 horas da tarde. Eu fui almoçar às 3 horas da tarde. Porque todo paciente que senta, eu quero conversar com ele, explicar para ele passar essas coisas. Né? Então, o primeiro pilar é o acolhimento. O segundo é exame. Você tem que saber se esse paciente tem Covid ou não. Mas lógico, entendeu? Às vezes o exame não chega em tempo. Então, examinar o paciente, né, ver o paciente, a história do paciente, é mais importante, às vezes, do que você esperar um exame pronto para começar um tratamento. Né? Eu sempre falo, tem rabo de porco, tem focinho de porco, tem nariz de porco, é porco, né? Javali. Então, o paciente está com febre, está com tosse, o nariz dele começou ele parou de sentir cheiro, o sabor da comida começou a mudar, que são 2 sintomas que são muito específicos da Covid, né? Que é a anosmia e a algesia. Né? Então, são coisas que não acontecem na gripe comum. Então, o paciente tem todos esses comemorativos. Você vai esperar o exame de sangue que vai vir daqui a 10 dias, 15 dias para tratar? Não, você vai começar a tratar agora. E daí vem o como tratar esses pacientes. Né? Em primeiro lugar, acolhimento, segundo, exame, e daí vem o tratamento. O tratamento tem que ser individualizado, particularizado. Tem pacientes que chegaram para você hoje falando que a Covid começou nele hoje, mas você vai tirar a história, a Covid já está nele há mais de uma semana. Ele já está na fase 2 da doença, que é a fase de pneumonia, que ele vai precisar de algumas outras medicações. Eu peguei essa semana uma paciente que ela teve um câncer de mama, né, e estava tomando tamoxifeno. São 2 situações que aumentam muito o risco de trombose. Essa paciente saiu lá do posto já com a receitinha do anticoagulante. Entendeu? Graças a Deus aqui em Datuba está tendo anticoagulante para estar passando para as pessoas pelo SUS, que é um remédio bem caro. Mas é uma paciente que merece, entendeu? Não é uma coisa que está em protocolo nenhum, mas ela tem um risco aumentado, né, de ter eventos trombóticos. Então, o tratamento tem que ser particularizado. O paciente está com muita diarreia, vou dar uma medicação que cuida da diarreia. O Anita, por exemplo, não vou lembrar o nome agora, mas o Anita, né? Ele é um remédio que foi testado lá atrás contra a Covid, parece que tem algum efeito, ninguém sabe, mas já foi mostrado que na diarreia da Covid ele funciona. Então, o paciente está com diarreia de Covid, passa o Anita, né? Então, o paciente está com febre há mais de uma semana, a tosse dele que era seca ficou produtiva, entra com antibiótico. O paciente tem história de tabagismo, né, ou tem um risco aumentado de ter infecção, entra com antibiótico. Né? Então, acolhimento, teste, tratamento, e daí vem o quarto pilar também que eu acho fundamental, o segmento, o acompanhamento. Eu não posso nunca dar para um paciente um tratamento escrito em pedra. Né? Até porque nós não estamos nos Flintstones, tem que ser no papel. Mas você tem que dar aquele tratamento para aquele momento do paciente. Você tem que acompanhar esse paciente. Existia um momento aqui que o posto de saúde estava conseguindo ligar. Doutor, eu vou te cortar um pouquinho, a gente já volta porque vai cair a live. O pessoal volta com a gente daqui a pouco. Perfeito, Já te chamo, doutor. Pois não. Até daqui a pouco, pessoal. Volta com a gente. Oi, Cris. Maria, obrigada. Aqui, gente, vamos lá. Voltei, estava salvando então, o vídeo. Ah, sim, é bom. Isso depois eu vou precisar desse vídeo também, tá? Vou pedir para você. Vamos ver, Você quer Karina. concluir seu raciocínio?
Sim, sim, vamos esperar o resto do pessoal entrar aqui. A Karina Tá. tá entrando, a Karina O mandou um pessoal dedinho no abraço. Deixa eu mandar, coração porque notifica o pessoal que a gente tá deixa eu aqui de mandar, deixa novo. eu mandar um beijão para a Karina, minha Isso. esposa, que se ela é, entendeu? Aquilo que torna o Dr. Derrame possível. Se não fosse ela, tá me apoiando, tá me ajudando, tá cuidando de mim, eu não estaria fazendo nada disso. Para vocês terem uma ideia, tá? Esse texto que viralizou, o final é graças a ela. Eu tinha escrito um final muito ruim, muito ruim. Ela falou assim, Adriano, não tá legal isso aqui. Foi assim que aconteceu? Foi esse negócio? Eu falei, não. Eu falei, então conta da maneira, né? Bota as suas palavras, coloca do jeito que aconteceu e tenta mudar isso aqui e tal. E assim, eu tenho certeza que pelo menos 60% do crédito nesse caso é dela. Um beijo Então, para ela. tá aí. Um beijão. Vamos lá, então. O pessoal está entrando. A Então, Lia Galavotti que está aqui, doutor, é. ela é minha prima, ela é de São Paulo. Ah, ela é sua prima? Ela teve a Covid, né? O pai dela, que é meu tio padrinho, né? Infelizmente está na estatística de morte, né? Ele perdeu a vida para Sim. a Covid. E eu fiz a live com ela, me emocionei pra caramba, não Eu aguentei. acompanho, eu já acompanho ela há um certo tempo, das coisas que ela escreve também. Eu lembro quando ela colocou o post do exame de sangue dela, eu falei, Lia, toma cuidado, filha. Seu exame de sangue está dando negativo, não é uma coisa boa, não. Repete esse exame daqui a uns tempos, tal. A gente até começou a conversar um pouquinho pelas internets da vida. Coisa de escritor, né? É, Mas então, para poder terminar o raciocínio, já também que a pergunta é dela, né? isso. A questão do acompanhamento, né? Nos postos de saúde está tendo esse trabalho de ligar para os pacientes, de fazer essa busca ativa, né? De ver como é que o paciente está sendo acompanhado, mas acho que, na medida do possível, eu sei que eu estou sofrendo pesadíssimo disso, mas eu passo o meu contato, pelo menos o contato da rede social, para todos os pacientes que eu atendo. Eu falo, vai me seguir lá, procura, qualquer dúvida, pergunta. Eu tenho que tirar uma horinha por dia para responder questões. Eu recebo em média 100, sem qualquer exagero, 100 a 150 mensagens por dia sobre Covid. Por Tal enquanto, né? exame, tal exame. Por enquanto. Talvez eu vou ter que contratar alguns residentes assessores aí para botar o chicote nele para eles responderem para mim, né? Para poder tirar essas dúvidas. Quando eu posso, né, eu tento transformar aquilo num vídeo, uma coisa para responder todo mundo ao mesmo tempo. Mas esse segmento, esse acompanhamento é importante. Eu falo para todos os pacientes, para todo mundo. Me avisa como é que tá, me informa como é a coisa, vai me informando, vai me acompanhando. Porque apesar de existir sim aqueles pacientes de Covid que pioram rápido, que está bem hoje e à tarde ele está mal, não é a história. O comum é o paciente te mostrar que ele está piorando, mostrar que ele vai encacar, né? Então, você acompanhar esse paciente e mudar a sua terapêutica, não está na hora de eu ser um pouquinho mais intempestivo, é fundamental. É aí também que você vai salvar vidas, né? E eu acredito sim, não só no atendimento precoce, no tratamento precoce, mas na internação precoce. Eu só não sei até quando que a internação precoce vai ser possível pela questão do número de leitos, né? Então, por enquanto, hoje eu consigo pegar um paciente que está com uma tomografia um pouco ruim, uma gasometria, aquele exame de sangue para um pouquinho ruim, internar ele. Vai ter um momento da pandemia, pelo menos aconteceu isso na Itália, aconteceu isso em Nova York, até agora não aconteceu aqui, aconteceu em Manaus, né? De o paciente estar grave pra caramba e você fala, vai para casa que eu não tenho como te cuidar. Vamos rezar que isso a gente não chegue nesse ponto por aqui. Mas eu acho que mais importante do que cloroquina, ivermectina, qualquer um desses remédios que, repito, está comprovado que não funcionam. Qualquer pessoa que tiver dúvida pode me procurar no inbox, eu mostro para vocês os trabalhos que mostram isso, os vídeos lá, como eu falei para você, né, os trabalhos de evidência nível A, que já mostraram que eles não funcionam, né? Então, mais importante do que essas medicações é você ter o paciente na tua mão, acompanhar esse paciente, tá? Pode ter certeza que dos 67 mil pessoas que morreram no Brasil, muitos deles tomaram cloroquina, muitos deles agora, né, estão tomando ivermectina, né? E eu sempre falo isso para todo mundo. Você quer saber se essas coisas de dar remédio para todo mundo funciona? Olha para a estatística de quem está fazendo isso. Não só lá fora, aqui no Brasil mesmo. Pega as cidades que estão dando kit, que estão dando remédio para todo mundo, e compara a estatística dessa cidade com outras cidades iguais. Cidades que têm o mesmo número de habitantes, numa região próxima. Compara com duas, três, quatro e fala, tá tendo uma mudança? Aquele 1% lá está sobrevivendo a mais? Não, então não funciona. Alguém falou aqui que Hum. perdeu a questão da ivermectina, mas na primeira parte da live, depois você busca lá que
o doutor está É, explicando tudo certinho lá. Vamos é, acompanhar é. daqui em Mas diante, daí depois o você resumo vai é, ter. não funciona. É, Assim, é. a ivermectina eu posso falar com até mais segurança. Vai ser muito difícil sair um trabalho mostrando que ela funcione, viu? Muito difícil. Só posso falar com mais segurança. Ainda bem Estão que ela é menos perguntando, tóxica. estão perguntando aqui sobre imunidade, como manter a imunidade, que é É, algo isso, bom, positivo, né? Se você conseguir fazer isso. sim, isso é uma coisa interessante porque é uma coisa que a gente não está conseguindo medir na Covid, né? Essa coisa, né? O que são os fatores protetores? O que é aquilo que faz com que eu seja. Você lembra que eu falei que de cada 10, 3 não vai nem sentir que teve? De 1 a 3 não vai sentir que teve? Esses aí são aqueles que a imunidade estava tão boa, ou o vírus entrou de maneira besta, que os glóbulos brancos eles já conseguiram dar porrada e matar logo no começo e nem sentir doença ele sentiu. Às vezes nem fazer exame de sangue positivo essas pessoas fazem, porque não teve tempo de fazer anticorpo, de tão forte que foi a porrada dos glóbulos brancos dele no vírus. A gente não sabe ainda quais são esses fatores protetores, sabe? Lógico, existem aqueles fatores que são gerais, né? Ter uma vida saudável, estar no peso correto. Entenda uma coisa, eu não estou falando de barriguinha. Barriguinha até eu tenho, todo mundo tem, pelo amor de Deus, isso é normal. Mas a obesidade hoje em dia está se desenhando como o fator de risco mais importante. Dizem que para cada ponto de MC acima de 30, você reduz a mortalidade em X%. Eu não vou lembrar o valor, mas ele é mais importante do que a pressão alta e que o diabetes, né? Então, o cigarro, principalmente a questão do cigarro, e a alimentação, né? Foi mostrado em alguns trabalhos, é importante falar porque também muita gente pergunta, sobre a vitamina D e o zinco. O que foi demonstrado é que pacientes que evoluem mal tinham vitamina D e zinco baixo. Ok? Ok. O que não conseguiram mostrar foi se essa pessoa já tinha vitamina D baixa quando pegou a Covid, ou se foi a Covid que abaixou a vitamina D dela. Por que isso é importante? Porque se é a Covid que está baixando a vitamina D, dar vitamina D ajuda na hora que a paciente ficou doente. Ok? Ok. Se a pessoa já tinha vitamina D baixa, não adianta dar na hora que a Covid pegou, eu tenho que dar antes. Né? Mas, no geral, a gente já pode dizer que uma vitamina D baixa é um fator de risco. Dar vitamina D a mais protege? Não. Então, se você tem uma dieta rica em vegetais, em peixes, né? Você toma sol, na medida do possível, regularmente, porque eu não tomo sol nenhum, né? Trabalho todo dia, das 7 às 7 dentro do hospital, eu não vejo sol, né? Você toma sol regularmente, você talvez não vai ter problema. Mas se você está na dúvida, tomar um comprimido de vitamina D por semana de 50 mil unidades não vai te fazer mal. É uma coisa interessante. O zinco está na mesma linha, só tomar cuidado que tem o zinco e o zinco quelado. E acho que o zinco não quelado, principalmente, ele costuma dar diarreia em muitas pessoas. O zinco está principalmente em castanhas oleaginosas, em alguns legumes e nos peixes também. Então, de novo, uma pessoa que tem uma dieta equilibrada não tem muito o que se preocupar com isso. Mas se você está comendo que nem um retardado, se você já não come direito, é uma coisa que vale a pena. Mas a ideia agora é a hora de olhar para dentro, né? Agora que a gente está na quarentena, e começar a pensar hábitos de vida. É a hora de você pensar em largar o cigarro, faz diferença pra caramba em relação à Covid. É a hora que você tem que começar a pensar em fazer alguma atividade física, mas eu tô presa de casa. Meu amigo, tem várias maneiras de fazer isso, mas é a hora de você começar a pensar em fazer uma atividade física. Seja comprando uma daquelas bicicletas no Mercado Livre que o pessoal usa de cabide e começando a fazer alguma Pulando coisa. corda, doutor. Pula Pulando corda, né? corda, brincar com as crianças, o que for, atividade física. Então, na hora de você começar a pensar em perder peso, na hora de você começar a pensar na sua alimentação, né? Olhar para a sua alimentação. Você começar a olhar para a sua saúde como um todo. Com certeza, você chegando para a Covid entrando na tua vida e você estando com tudo isso em dia, a tua chance de ser um caso leve é muito maior. Você está aumentando a estatística a teu favor. Você tá brincando de roleta russa com um revólver que tem 20 buracos o tambor ao invés de 6. É basicamente isso. E a questão, estão perguntando aqui, a questão do tipo sanguíneo, interfere? Ah, então, eu sempre cito as minhas fontes, né, as pessoas que eu sigo e que eu acompanho, que passam muitas informações acertadas sobre o assunto, tá? Até porque são pessoas que eu sigo porque eu confio no trabalho delas, aquilo foi de pessoas que são referências, né? Uma delas, hoje que eu falei de ivermectina, eu aconselho a todo mundo acabando a live aqui entrar no Instagram dele, que é o Léo P de pato, B de bola, E de elefante, Léo PBE, prática baseada em evidência. Ele faz um trabalho muito bacana, ele é um ótimo divulgador científico, ele faz alguns stories
que ele fala muito bem acertado, ele é muito menos prolixo do que eu, né? E ele fala bonitinho sobre essa questão de sobrevida, estatística e as drogas. É super bacana e lá você vai encontrar disso dele. E outra pessoa que eu sigo, que eu acho fantástico, que está em alta, mas o pessoal está metendo o pau dizendo que ele é petista, que é sei lá o quê, e não tem nada disso, é o Átila Yamarino, tá? Que é um pesquisador que sempre trabalhou com vírus e com espalhamento viral, quer dizer, o que está acontecendo agora, muito antes da pandemia acontecer. E ele tem um podcast chamado Xadrez Verbal. Né? Na verdade, ele faz. Não é dele esse podcast, o podcast é do outro cara, do Felipe Figueiredo, que fala de política internacional, mas ele está fazendo agora um especial a cada 15 dias falando da Covid. E ele falou disso aí, e o que eu tinha lido também bate com o que ele disse. É o seguinte, gente, para não se estender. O que se descobriu é que tem genes dentro do DNA de algumas coisas, e esses genes podem ser um fator de risco para a Covid. Então, assim, para simplificar, eu tenho dentro do meu corpo genes BZZZ, tá? Se eu tenho BZZZ, eu tenho uma chance maior de ter a forma grave da Covid. Se eu não tenho BZZZ, eu não tenho a chance de ter Covid. A minha chance de pegar a forma grave é menor. É como se eu tivesse protegido, tá? O que acontece é, esse gene BZZZ está presente em 90% das pessoas que são sangue tipo A. Então não é o tipo de sangue que causa o risco, é o gene BZZZ lá. Mas as pessoas que são de sangue tipo A, 90% delas têm esse gene. Por quê? Porque gene anda tudo junto. O gene que dá uma coisa também dá outra, uma das vezes. E as pessoas do sangue tipo O, na maioria esmagadora das vezes, não têm esse gene. Por isso é que falam que tipo O e tal. Mas entenda, ela aumenta o risco em 30%. Parece muito, não é? Só que lembra que o risco é 0,5%, 1%. Então, o risco pula de 1% para 1,3%, se a pessoa tivesse gene. Então, se uma pessoa que seja sangue tipo A pegar a Covid, a chance dela sobreviver à Covid ainda é de 98,7%. Tá entendendo? Então, quer dizer que, mesmo sendo uma coisa para cientista, é bacana essas coisas, na prática faz muito pouca diferença. Tá? Se você começar a fazer um trabalho vendo quem morreu no Brasil, você não vai chegar e descobrir que 70% é sangue tipo A. Não. Se acontecer isso, é porque no Brasil tem mais sangue tipo A que outros sangues, que é mais comum nos italianos, por exemplo. O tipo B nos africanos e o O acontece nos dois. Né? Mas é basicamente isso. Pessoal, dedinho no coração, vamos notificar que a gente está aqui na segunda parte da live com o Dr. Derrame. Vamos lá, subir no coração, por gentileza. Doutor, como tem sido o seu convívio e rotina em casa, considerando que o doutor tem esposa e filhos? E em razão da preservação das vidas da sua família, você já pensou em se isolar desse enfrentamento? Conta pra gente. Todo santo dia. Todo santo dia, minha querida. Assim, como é que está sendo a minha rotina? Mudou bastante. Eu já falei isso em outra live e é uma coisa que pesa muito para mim, né? Todo dia quando eu chegava em casa, meus filhos faziam aquela festinha para mim, papai, e me abraçava e me beijava, e eles tiveram que ser ensinados a não fazer mais isso, né? Eu chego em casa, tiro meu sapato, passo lá hipoclorito na sola, fecho a porta, fico pelado, já levo a roupa para a máquina de lavar e vou pro banho. E daí me cortou o coração toda vez que minha filha gritava papai e a minha esposa tinha que segurar ela para ela não vir me beijar. Né? Hoje em dia a gente já está sabendo um pouquinho melhor como é a transmissão da Covid. A gente sabe que essa coisa dos fomites, né, do vírus na nossa roupa, não é algo tão importante assim. Tá? Não é assim que se pega a Covid na maioria das vezes, é pela respiração mesmo e tudo mais. Mas mesmo assim foi o que mais mudou. A questão é, eu sei que o dia que eu pegar, eu vou passar para minha família. Por quê? Pela maneira que a Covid funciona. Lógico, tem pessoas até aqui que estão assistindo que passaram por essa situação, que ela não passou para algumas pessoas da família. Ela pegou e mesmo assim pessoas que cuidaram deles ou que estavam junto ali e tal, não pegaram. Acontece, sorte, né? Ou alguma coisa do vírus que a gente ainda não entende. Mas a chance de uma pessoa que convive com você no seu ambiente de casa pegar é muito grande, muito grande. Você está falando de um ambiente fechado, de uma casa, pessoa que se abraça, que você beija, que você dá comida na boca, né?
E qual que é o problema da Covid? Você vai ficar com a Covid no teu corpo 4, 5, 6 dias antes de ter um sintoma. Então, quando eu começar a sentir dor de garganta, eu já estou há 5 dias passando vírus. Eu já fiquei 5 dias beijando a minha filha, abraçando meu filho, entendeu? Dormindo com a minha esposa na mesma cama. Né? E os Então, lá no... assintomáticos, no caso Então, desse? não, esses são os pré-sintomáticos. Todo Aham. mundo que pegou Covid teve uma fase pré-sintomática. O pré-sintomático é o que mais passa. Mais da Uhum. metade das contaminações acontecem com os pré-sintomáticos. Eu tô com o Covid no meu corpo, peguei hoje. Eu fui lá, um paciente tossiu na minha cara, eu peguei. Em 24 horas eu já devo ter vírus o suficiente na minha garganta para estar passando. E esse vírus aumentar, aumentar, aumentar. Depois de uma semana é que eu começo a ter sintomas. Mas do primeiro dia que eu peguei o vírus até esse dia que eu vou ter sintomas, eu já estou passando. E é lógico, tudo depende do local. Se eu estou num ambiente aberto, se eu estou num lugar aberto, um monte de janela, se eu estou num carro de Uber com a janela aberta e eu de máscara, né, a máscara segurando aqui minha saliva, a chance de eu passar para esse Uber é muito pequena, mesmo eu estando com Covid. Agora, eu estou dentro da minha casa, janelas fechadas, eu estou com a minha esposa, dormindo na mesma cama, como eu falei, eu estou num consultório, ar-condicionado. O que acontece? As partículas de vírus que eu vou soltando vão se acumulando no ambiente. E a chance da pessoa pegar aumenta. Tá? Então, os pré-sintomáticos são os que mais passam. Os assintomáticos é aqueles que eu falei, que nunca vão sentir nada. Esses, pelo visto, passam muito pouco, mas passam. Tudo depende do ambiente. Se você se trancar numa sala fechada com um assintomático, você pega. Tá? E daí, Muito bem. falando da questão de sair de casa, né? Eu já tive essa briga várias vezes com a minha esposa, tá aí ouvindo, ela sabe, mas ela foi muito mais sensata do que eu, ela ponderou muito mais que eu, e ela falou assim, Adriano, eu acho que você não vai aguentar a barra que você está passando sem a gente. E era verdade. Eu tenho certeza que esses últimos 3 meses, se não fosse a minha família, se não fosse todo domingo eu estar tomando café da manhã com eles, passeando com eles lá, a gente comprou um terreninho num condomínio fechado aqui, a gente vai até lá no terreninho de tal para ver como é que tá a obra e volta, né? É o único passeio que a gente pode fazer, sair de casa para ir para casa, né? Hum. Então, se não fosse isso, eu já teria pirado, sabe? E a gente se baseou principalmente no fato de que as crianças, na maioria das vezes, quando tem a doença, tem a forma mais leve, né? No começo eu fui muito, assim, até duro com ela. E ela falou, Adriano, lá na casa dos meus pais eu não vou estar protegido 100%, entendeu? Vamos enfrentar isso juntos. E, assim, sabe, eu acho que a oração de todo mundo... A Priscila tá dando um... Oi, Priscila, tudo bem, querida? Acho que a oração de todo mundo aí tá funcionando, porque eu já passei por um monte de situações terríveis, assim, que eu falei, peguei Covid. De eu almoçar com a pessoa falando assim a 10 centímetros, no dia seguinte a pessoa está internada na UTI. Falei, É. ferrou. De eu entubar a paciente e depois eu descobri que o paciente tinha Covid. E eu tava só com uma mascarinha boba na cara. Falei, peguei. E eu não peguei. Semana passada, como eu falei, eu tive que fazer o exame do cotonete, porque eu comecei a ter um dor de barriga, mal-estar, falei, posso estar com sintomas. Falei com a minha esposa de novo de sair de casa, ela quase bateu em mim. Ela falou, qualquer coisa vocês trancam no quarto das crianças e fica no quarto das crianças. Eu boto a comida lá para você. Né? E daí eu fiz o teste, veio negativo, entendeu? Então, não sei, eu acho que as orações também protegem. Se cuidar, com certeza ajuda, mas as orações também protegem. Doutor, nos atendimentos dessas pessoas que confirmam, né, positivo para a Covid, o doutor consegue assim falar para a gente, são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária varia, na sua É, realidade, como que tem sido? tá muito variável, porque, como eu disse, eu atendo em todas as instâncias. Quando eu estou atendendo os pacientes de primeira consulta, vai ter de tudo. Porque é aquele paciente que pode ser homem, mulher, jovem, criança, adulto, que está indo lá para poder fazer o exame e ter orientações. Quando a gente vai para o hospital, paciente internado, paciente grave, existe uma predisposição a serem homens. Já tem estatística disso mostrando que os homens são 60% dos casos graves. Tá? E uma predisposição para pessoas com mais idade também. Né? A idade também é um fator de risco. A obesidade, né, como eu falei, mas a idade e a obesidade quase que estão andando juntas como fatores de risco. Né? Então, quando você vai para a UTI e tudo mais, você vai encontrar mais isso, pessoas mais idosas e uma pequena predisposição pela questão dos homens. Tem trabalhos já até pensando se a testosterona não tem relação com isso. Eles estão castrando quimicamente os homens, dando Depo-Provera, aquela injeção para a mulher não menstruar, nos homens para zerar a testosterona e vendo se eles evoluem melhor na UTI. Parece que tem a ver.
Parece que esses homens que estão graves, não tem esses senhorzinhos, você dá injeção de Depo-Provera, eles melhoram. Talvez no futuro aí isso seja importante até porque tem atletas, né, que fazem uso de testosterona e tal, isso pode ser um fator de risco. Ainda não é nada comprovado, gente, mas é uma coisa a se ficar de olho aí, tá? Mas na maioria das vezes, homens idosos. A Lia Galavotti coloca aqui que quando o pai dela foi internado, né, meu padrinho, a minha madrinha Claride fez a barba dele, cortou até as unhas, que ela falou pra mim, e não pegou. É, eu falei, gente, esse vírus ainda vai, tem muita coisa que a gente vai descobrir dele. Eu já falei isso em outra vez, mas eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito interessante. A, a dengue é uma doença que hoje a gente sabe bastante dela. Agora, tem uma coisa muito bizarra. A dengue hemorrágica só ocorre com quem teve dengue pela segunda vez. Então eu peguei a dengue, tem 4 tipos, né, no Brasil. Então eu peguei a dengue tipo 1, no ano seguinte eu pego a dengue tipo 2, daí eu vou ter dengue hemorrágica. Se eu peguei tipo 1 e pego tipo 1, eu tenho uma versão super leve da dengue, eu tô quase curado, eu nem sinto que eu tive dengue, né? Hoje a gente sabe disso. Imagina que a dengue começou hoje no Brasil, a gente não sabe nada de dengue. Chega 3 pacientes para mim. Um paciente que está com dor no corpo, com febre, com mal-estar, que está com a plaqueta baixa, que eu vou ter que internar ele e dar soro. Tem outro que está com uma dorzinha no corpo, amanhã o exame dele está normal. E vai ter outro que chega para mim vomitando sangue, saindo sangue do olho, ictérico, o fígado dele cirrótico. Em questão de horas, esse paciente evolui para insuficiência renal, o rim dele para de funcionar, ele vai para o tubo, começa a soltar sangue do pulmão e morre. Chega esses 3 pacientes, eu faço um teste de dengue, os 3 é dengue. Por que está acontecendo isso? Demorou-se anos para descobrir que o primeiro é um que pegou pela primeira vez, o segundo que está tendo a forma leve é o que teve dengue pela segunda vez do mesmo tipo, e o outro está tendo 2 tipos. Então tem muita coisa que a gente não sabe da Covid que a gente vai descobrir daqui a 2, 3 anos. Olha, gente, essa pessoa aqui ela já teve influenza H7N5, por isso que ela está tendo a forma grave. Essa pessoa aqui, ela teve contato com vacina de TB, por isso que ela tem a forma mais leve. E que hoje a gente não sabe. Então talvez a sua tia tenha algum fator protetor que a gente não saiba, mas ela teve. Exato. Pode ser oração, pode ser Deus também. É. E a Adriana Fusa coloca aqui, isso daí é uma coisa que também acho que o doutor vai falar que não tem. Quem já pegou Covid está imune? Então, vamos falar a resposta mais acertada. Provavelmente sim, não dá para provar. Tá? Não dá para afirmar com certeza. Por que eu digo provavelmente? Porque nós estamos com 6 meses de doença e o número de pessoas que talvez tiveram 2 vezes é muito pequeno. Essas pessoas que talvez tiveram 2 vezes, provavelmente é o vírus que ficou escondido no corpo. Tá aí a questão do homem de novo, porque o vírus gosta de ficar no testículo, tá? É um tecido que ele gosta de esconder. E daí depois ele parece que ele reativa. Fica dormente e reativa, que nem herpes, né? Que aparece na boca depois de alguns anos, né? Então, e são casos assim, 300, 200 casos no mundo todo. Você tem hoje 10 milhões de casos e você tem 200 pessoas que tiveram essa coisa. Então, pera lá, né? Então parece que não pega 2 vezes, mas não dá para ter certeza. O Covid é um vírus de RNA, igual ao HIV, ele não muta como HIV. O HIV ele é um vírus que dentro do corpo da pessoa já tem 5 liagens, né? Mas ele tem diferenças de DNA. Você tem a cepa da Itália, a cepa do Irã, a cepa dos Estados Unidos. Você já tem como fazer DNA, né, RNA no caso desses vírus, e saber de onde ele veio. Então pode ser que em algum tempo ele mude o suficiente para te pegar de novo. Você pegou dessa vez esse vírus agora, mas a safra 2020, pode ser que a safra 2021 te pegue. Mas isso a gente só vai saber em 2021. Por enquanto, quem te fala? Provavelmente não, mas por via das dúvidas, usa máscara, distanciamento social, tudo como se fosse, se eu nunca tivesse pego até sair a vacina. Muito bem. E como médico da linha de frente, como você enxerga a questão de determinadas pessoas não acreditarem no poder da disseminação, né, e ataque da Covid-19? E de onde, para essas pessoas, de onde vem tanta descrença? Então, vem daquelas coisas que eu falei para você, que ela é muito contra-intuitiva. A Covid é uma doença muito cruel nesse aspecto. Vamos pensar num exemplo grave, Nova York, por exemplo. Nova York estima-se que em torno de 1,5, 2 milhões de pessoas de Nova York pegaram a doença. A cidade tem 8 milhões. São Paulo também. Estima-se que talvez 2 milhões de pessoas em São Paulo pegaram a doença. São Paulo tem 12 milhões. Né?
Mas, gente, mesmo uma proporção dessa que chega a passar de 10% em Nova York ou 10% lá em São Paulo, né, é uma de cada 10. Você não vai ver corpo na rua. Você não vai ver gente morrendo pelas tabelas. Você não vai ver, entendeu? As pessoas morrendo em casa e você tendo que empilhar corpos para fora de casa porque não tem onde enterrar, que foi o que aconteceu, por exemplo, no Equador. Mas porque lá a situação foi diferente até por uma questão sanitária. Você não vai ter vala comum aqui em Campinas, que foi o que aconteceu em Manaus, mais uma vez por outras situações, porque a estrutura de saúde lá é diferente. Então você chega aqui em grandes centros como São Paulo, Campinas, Sorocaba, você não vai ter vala comum. Você vai ter um aumento absurdo do número de mortes, você vai ter um aumento absurdo do número de pessoas internadas, mas esse caos está da porta da UTI para dentro. Se eu for um maluco que catar um celular e for lá gravar no pronto-socorro agora do Regional de Sorocaba, pode ser que ele esteja vazio. Por quê? Porque com quarentena, capenga ou não, as pessoas não estão saindo na rua tanto quanto saíam antes. Então você tem menos acidentes, você está com os bares fechados, você não tem briga, você não tem facada, tiro. Então, os pronto-socorros vão estar mais vazios. Mas da porta da UTI para dentro está um caos. E as pessoas não veem esse caos. Elas não vivenciam isso, né? Pensa, Sorocaba hoje está com o quê? 700 mil habitantes? 600 mil habitantes? Por aí. Imagina que vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas que metade da cidade de Sorocaba pegou a doença. Metade. Tá? Então, 300 mil pessoas de Sorocaba pegaram a doença. Dessas 300 mil pessoas, como eu falei lá, 100 mil não vão sentir nada praticamente. Entendeu? Então a pessoa nem vai perceber que teve Covid. Só que dessas 300 mil pessoas, 30 mil precisam de internação. É muita gente. 30 mil não tem hospital que aguente. Né? Então a pergunta é, em quanto tempo foi esses 30 mil? Foi 30 mil num mês ou 30 mil em 6 meses? Né? Então as pessoas que estão achando que a Covid não é isso tudo, que há mentira, que os médicos estão inventando que é coisa para derrubar o presidente, é porque não conseguem entender essa questão de que não é na rua, não é no dia a dia que você vai ver essa coisa. E que, mais uma vez, se não tem gente morrendo na rua, é porque as ações foram efetivas. A quarentena, capenga ou não, fez efeito. Se tem uma coisa que salva vidas, é a quarentena. É o distanciamento social, são as máscaras, principalmente agora, nesse momento, as máscaras, né? Teve um estudo que saiu agora que falou que os países que usaram máscaras desde o começo tiveram 100 vezes menos casos do que deveriam. Se o Brasil tivesse o hábito cultural de usar máscara, o Brasil estaria hoje com 160 mil casos, 6 mil mortes. Entendeu? É uma coisa que salva vidas. Então as pessoas não conseguem entender isso, é contraintuitivo. Elas querem caos, e esse caos não vai ser visível. Muito bem. Pessoal, dedinho no coração, isso mesmo. Caprichado aí, por gentileza. Doutor, como forma de A Samanta falou conscientizar... aqui que a conscientização é tão importante quanto a vacina. Com certeza. Até porque a conscientização nós temos agora, a vacina ainda não. E como forma de conscientizar a população, que os dados são realmente verdadeiros, são reais, explica como se chega às estatísticas em relação às mortes da Covid-19 e da formulação de um atestado de óbito, por exemplo. Como que funciona? Que tem essa coisa lá do Mortos Não Fala, tal, é que é a parte que eu não pude colocar ali. Isso é uma coisa que vocês têm que entender, gente. Cada país cria sua regra para como ele vai contabilizar os mortos. Por exemplo, a Dinamarca. A Dinamarca diz, morreu e pode ser Covid, é Covid. Então, um vozinho de 80 anos que morreu em casa, chegou morto no hospital, ele entra para a estatística de Covid. Acabou. Dinamarca é assim. Tá? Eles criaram esse critério, porque eles têm poucas mortes. É um país que, apesar de ser um país de idosos, tinha uma taxa de mortalidade muito baixa. Então, eles estão assumindo que qualquer coisa fora do normal deve ser a Covid. Eles estão certos? Estão certos. Mas tem países que são mais conservadores. Os Estados Unidos, ele aceita o diagnóstico clínico. O paciente chegou no hospital com tosse, febre, falta de ar, fez uma tomografia, tem vidro fosco, ficou internado tomando antibiótico e morreu. E o médico fala, essa morte foi de Covid, e o exame de sangue está negativo, para os Estados Unidos isso entra na estatística, porque ele tem um diagnóstico clínico de Covid. Realmente existem momentos que se você coletar o exame de sangue, isso não vem positivo. Tá?
Se você coletar o cotonete, também pode não vir positivo. Tem janelas onde o teste vai ser seletivo, mesmo a pessoa sendo Covid. Então, eles sabendo disso, falam, na dúvida, é Covid esses casos. Ok? Tem lugares como a Rússia, que é o seguinte, a não ser que a pessoa morra exclusivamente de Covid, ela não entra para a estatística. Se o cara teve Covid e infartou por causa do Covid, ele não entra para a estatística. Se o cara teve Covid, teve uma pneumonia e morreu da pneumonia, ele não entra para a estatística. O cara tem que ter morrido de Covid puro. Por isso que a Rússia tem tão menos mortes que outros países. Ela está falseando os números dela. Ela está usando um artifício político para dizer estamos indo bem. E o Brasil, como é que ele faz? Para o Brasil, o que importa é teste positivo. O Brasil que vale, o documento que o Ministério da Saúde aceita para colocar aquela pessoa em estatística é o exame de sangue. Ou o exame do PCR positivo. É isso que ele aceita. Teste rápido de farmácia não vale, atestado de óbito não vale. Atestado de óbito não entra para a estatística. E aí entra como é que é formulado um atestado de óbito. A maioria dos médicos morre de medo de atestado de óbito, pra falar a verdade, sabe? Acho que também porque é um pouco tétrico, envolve, né, você dizer, né, do que o paciente morreu. Tanto que teve uma médica, né, que é um hábito comum da gente. Você pergunta assim, ô João, você vai matar o paciente do quê? Ah, vou matar de pneumonia. Ah, beleza. O que quer dizer isso aí? Você vai preencher no atestado de óbito como o quê? E daí teve uma médica que foi processada porque um cara gravou ela falando que ia matar o paciente de pneumonia. Tá? Mas é mania de falar besteira. Mas o importante é, ali no atestado de óbito não coloca uma coisa só. O atestado de óbito, e por isso que muitos médicos têm medo dele, ele é um documento muito sério, registrado em cartório, em 3 vias. Uma via fica com a família, outra via fica com o cartório e outra via fica com o hospital. Então a família tem acesso a esse documento. Ele pode ser questionado a qualquer momento, seja pela família, seja pela justiça, seja por quem for, entendeu? Um atestado de óbito contestado pode levar uma exumação, pode levar um inquérito policial, pode levar o médico a perder CRM, perder dinheiro, perder um monte de coisa. Então os médicos eles tomam muito cuidado no preenchimento do atestado. Na dúvida eles colocam aquilo que eles têm mais certeza. Mas o atestado de óbito não tem uma obrigatoriedade de ser colocado diagnósticos que são confirmados por exame. Porque tem situações que você não tem como fazer isso. Existem, por exemplo, situações onde a pessoa morreu em casa e leva um corpo para você. Se você está numa cidade que tem um serviço de verificações de óbito, SVO, que faz necrópsias, você vai virar para a família e falar assim, olha, eu não sei do que seu pai morreu. Se vocês quiserem, se for do desejo de vocês, eu posso encaminhar o seu pai para uma necrópsia e lá vai ser feito exames para saber do que ele morreu. Só que a família tem o direito de virar para você e falar assim, doutor, não quero que corte meu pai. E aí? Você vai deixar de atestar? Não, porque o atestado de óbito ele é um direito do paciente, é um direito da pessoa. Então você vai colocar a melhor hipótese possível para que o paciente possa ser enterrado, né? E se você não sabe, você ainda pode se reservar o direito como médico e colocar morte de causa indeterminada, né? Mas o importante é que você nunca coloca uma linha só, você tem que colocar uma sequência de eventos. Então, por exemplo, alguém que morreu de um tiro, você não vai colocar tiro, você vai colocar assim, choque hipovolêmico, choque por falta de sangue, por consequência de rompimento da artéria aorta, por consequente a ferimento por projétil de arma de fogo. Daí depois ainda tem uma parte lá embaixo que é assim, tem alguma doença que essa pessoa tinha que facilitou a morte dela, que ajudou no processo de morte? Essa pessoa, por exemplo, tinha uma válvula metálica no coração e tomava anticoagulante. Você vai colocar, fazia uso de anticoagulante. Tá? Quer dizer, não quer dizer que foi isso que matou ela, por exemplo, foi um tiro na aorta, que é a maior artéria do corpo, mas é um fator que pode ter contribuído. Né? Você não vai colocar pressão alta, a pressão alta não teve nada a ver com isso. Né? Então é assim que se preenche o atestado de óbito. Então, se a pessoa morreu dentro de um hospital, que nem aconteceu agora em Indaiatuba recentemente, ela tinha uma doença crônica antiga, né, lúpus. Então a pessoa coloca lá assim, insuficiência respiratória aguda, consequentemente a pneumonia bacteriana, consequentemente a imunossupressão, consequentemente a lúpus. Daí você pode colocar ainda lá embaixo, né, fatores colocaram Covid interrogado, porque pode ser que essa pessoa tinha pego Covid porque ela tinha uma tomografia com vidro fosco. Você pode colocar isso no atestado de óbito. Entendeu? Você tá questionando. Até porque, em certas cidades, em alguns momentos aqui em Indaiatuba, para eu poder testar o cadáver, eu tinha que colocar isso no atestado de óbito.
né? Eu acho que esse cadáver é Covid. Vamos fazer o cotonete desse cadáver, porque se vier positivo, eu vou ter que testar a família dele inteiro. Todo mundo pode ter pego. Só que daí vem aquilo que eu falei no texto. Quando você faz isso, você priva a família do caixão aberto. E as pessoas não entendem. As pessoas brigam com o médico, xingam ele, batem, ameaçam, acham que ele está colocando Covid porque ele quer aumentar a estatística, que ele está ganhando dinheiro para isso, entendeu? Sendo que se ele tivesse ganhando dinheiro para isso, ele é um cara muito burro, porque se ele tivesse ganhando R$ 1.000, R$ 10.000 para cada atestado que ele tivesse dando errado, né? Você imagina, ele vai ter que dar 200 atestados para aumentar uma estatística. Se ele ganhasse 10 mil por cada um, ainda assim, um processo de um que a pessoa olhasse e falasse, pera um pouquinho, isso aqui está errado, vou processar esse médico, ele perdia tudo. Então, o médico mais pilantra do mundo não faz isso. Muito bem. Doutor, escrever é um meio de driblar o medo e amenizar essa questão do estresse na sua profissão, né? Além disso, como conciliar plantão e vida familiar em plena pandemia e ainda assim desenvolver textos tão maravilhosos e reflexivos como os seus? Olha, minha querida, seguinte, com a família tá até sendo um pouco mais fácil porque você não tem o que fazer, né? Para sair e tudo mais, você tem que ficar em casa, né? O que eu tô tendo que conciliar com a minha família, o que eu tive que fazer é criar uma regra. Em casa eu não tô mexendo mais nas redes sociais. Porque se eu entrar nelas para responder pergunta, acabou. A Karina falou assim, eu tô cansado de ter você pela metade aqui em casa. Eu falei, você tem razão. Né? Então o que eu tenho que fazer para conciliar? Não mexer nas redes sociais quando eu em casa. Eles dormiram, capotaram, eu posso até dar uma mexidinha e tal, mas enquanto eles estão acordados, o meu tempo, minha hora é deles, né? E assim, a parte de escrever, como eu disse, já era um hobby meu, já era uma paixão minha, né? Eu já sou escritor, então eu gosto de me expressar através da escrita, né? Então eu organizo meus pensamentos pondo as coisas no papel. Então toda vez que eu estou com um tempinho, né, que eu estou lá sobrando 10 minutos, eu vou lá no celular e começo a digitar um texto, alguma coisa, né? E daí eu comecei a perceber que eu podia tentar juntar as duas coisas, escrever textos que passassem informações. As 3 crônicas que eu tenho lá, né, que eu reeditei já a segunda e joguei lá na minha parte do termo, ainda está faltando fazer isso com a primeira, elas são tudo isso. Eu estou contando uma historinha e ao mesmo tempo estou explicando para as pessoas sobre testes, ensinando as pessoas sobre os sintomas da Covid e assim vai, né? Mas é um hobby, é uma paixão e assim, é um desestressador. Tá, o plantão tá uma desgraça, eu vou no cantinho lá, eu vou no banheiro, tá? E fico lá escrevendo. E os seus textos e vídeos também são um modo de combater a questão da fake news? E aqueles que não acreditam na importância dos estudos da ciência, tanto das redes sociais, como fazer nesse sentido? Olha, minha querida, sim, eu acho que assim, eu falei isso no começo e vou repetir. A pandemia, tem a pandemia da Covid e a pandemia das fake news. Só que a pandemia das fake news já estava aqui um pouquinho antes, né? E é um problema muito sério, essa descrença das pessoas na ciência. Eu espero que essa pandemia ensine as pessoas a acreditar mais na ciência, a ter uma visão mais crítica do mundo, né? E a perceber que certos achismos têm consequências. Né? Tava tendo um movimento, olha que engraçado, um movimento gigantesco antivacinal no mundo todo, e agora o mundo inteiro está lá. Quando que sai a vacina? Quando que sai a Estão vacina? Quando perguntando sai a aqui. vacina? Então, você imagina, né? O que acontece, né? Assim, aquelas pessoas que vacina dá autismo, eu não vou vacinar meus filhos nem com a vacatuça. Agora eu tenho certeza que essa pessoa está lá, assim, entrando na internet caçando para ver quando é que sai a vacina da Covid. Então, olha só, né? Certas coisas, como esse movimento anti-vacina, têm consequências. Terraplanismo pode parecer uma brincadeira besta, mas esse questionamento da ciência tem consequências. O que acontece, o Átila falou isso, eu achei muito fantástico. As pessoas, em geral, quando se trata de ideias, elas não olham ou pensam como cientistas, elas pensam como advogados. Né? O que o cientista faz quando alguém dá uma ideia para ele? Ele questiona. Será que é isso mesmo? Deixa eu testar essa ideia. Ele vai testar essa ideia. Se ele não pode testar ele mesmo a ideia, porque é uma coisa muito abstrata, ele vai na internet, aqui, vai pesquisar sobre quem testou a ideia. E vai ver se tem mais gente falando disso. Ele, realmente, faz sentido, tem lógica, essa ideia que foi testada, dá certo. Daí ele pega e absorve aquele conhecimento para ele. Ele pega e fala, ele confia naquela ideia. E ele tem que estar o tempo todo apto a abandonar aquela ideia. Existem verdades que eram escritas em pedra na ciência que já caíram por terra. Entendeu? Então não existe verdade absoluta. A ciência é muito mais sobre saber o que não funciona do que saber o que funciona.
Então você tem que estar disposto a abrir mão daquele seu conhecimento. Se amanhã surgir um outro trabalho, evidência dizendo que a cloroquina funciona, eu vou pegar a Bíblia, colocar embaixo do braço, vou para a praça pública falar da cloroquina. Entendeu? Eu não posso ter compromisso com o erro. Mas o que eu tenho agora de evidência é contra ela. Então, as pessoas não pensam como cientistas, não fazem isso de pegar a ideia e questionar. Elas são como advogados. Elas compram uma ideia, compra aquela ideia, e daí ela vai procurar argumentos que comprovam aquela ideia. Então, quando ela vai para a internet, ela não vai para pesquisar se aquilo é verdade. Ela vai para pesquisar quais argumentos que provam que aquilo é verdade. Então, é assim que está acontecendo a questão das fake news. Eu acredito, por exemplo, um exemplo um esdrúxulo de fake news antiga. Eu acredito na mamadeira de piroca. Eu acredito que existiu uma pessoa que fez uma mamadeira de piroca. Eu acredito naquilo. Então eu não vou entrar na internet para pesquisar se isso é verdade ou não. Eu vou procurar na internet alguém que eu conheço, um jornalista de valor, um político, alguém que eu confie dizendo, existe a mamadeira. Tá? Ela é verdade. Ou eu vou procurar fotos da mamadeira. Ou eu vou procurar matérias de jornal falando, encontramos a mamadeira, estava escondida em tal lugar, eles iam distribuir isso aí mesmo. Então a pessoa está sendo advogado, ela fica pescando aquilo que comprova a visão de mundo dela. Isso chama viés de confirmação. Todo mundo que comprou um carro ou que comprou uma blusa, mulher principalmente, sabe disso. Quando você compra um carro novo, ou quando você está pensando em comprar um carro novo, você olha na rua e só vê aquele carro. Caramba! Eu estava doido para comprar um Fit vermelho, agora só tem Fit vermelho na rua. Que desgraça que é essa? Por quê? Porque a partir do momento que você bota uma ideia na tua cabeça, o teu cérebro pesca aquilo do teu ambiente. Isso é o viés de confirmação. O seu cérebro vai pegar aquilo que confirma a hipótese. É por isso que você vai começar a só ver carro vermelho. E é o que acontece com a ciência hoje em dia. As pessoas que querem acreditar numa coisa só acham informações que comprovam aquela coisa. As pessoas não estão prontas para um pensamento científico. A nossa educação brasileira, ela não é feita dessa maneira. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, dizer, abandone as ideias, confia no que eu estou falando, ouve papai aqui é velho, tá? Acredita no que eu estou te dizendo, é assim que funciona. E assim, a Karina fica brava comigo, mas eu entro em post falando de droga, eu entro em post de fake news e falo, gente, isso é mentira. E vou lá e coloco o link dizendo que é mentira. O pessoal me xinga, bate, eu falo, não, gente, ó, mas é assim, sabe? E tem um monte de gente que começou criticando e brigando comigo e que hoje é meu amigo, conversa comigo pelas redes sociais, que tá me chamando para tomar cerveja quando tudo acabar, entendeu? Eu conquisto as pessoas porque o que eu estou mostrando para elas assim, que não é uma disputa filosófica, não é uma disputa filosófica, não é uma disputa de ideologias, entendeu? Eu estou tentando mostrar a verdade para elas. A verdade não precisa que ela acredite, a gravidade não precisa que você acredite nela. Se jogar da janela não acreditando na gravidade, você vai se esborrachar lá embaixo, entendeu? É isso que eu tento passar para as pessoas. E o pessoal quer saber a questão da perspectiva da vacina. Tá, o que os especialistas dizem? Com certeza, até o final do ano teremos algumas vacinas testadas, tá? E acredito que do final do ano para o começo do ano já deve ter vacinas sendo aplicadas. Isso não quer dizer acabou a Covid. Por quê? Porque tem muita coisa por trás disso. Nesse momento tem 120 vacinas sendo produzidas ou sendo testadas para Covid. 120. Tá? E que estão assim mais avançadas são 4. E 2 estão sendo testadas no Brasil, a de Oxford e aquela chinesa. Agora pensa uma coisa. Uma coisa é uma vacina ser testada, outra coisa é ser eficaz. Né? Ou seja, eu dei essa vacina para 1.000 pessoas e dessas 1.000 pessoas, só 2 pegaram. Que puta vacina maravilhosa. Concorda comigo? Fantástica essa vacina. Só que ela custa R$100 a dose e é uma injeção dolorida pra caramba e tem que tomar 2 doses para fazer efeito. Essa vacina serve para vacinar 7 bilhões de pessoas? Para quem que vai servir essa vacina? Para médicos, profissionais de saúde. Ela protege muito, ela é cara, então eu vou pegar uma população pequena, mas que faz diferença. Porque se eu protejo os médicos param de passar para as pessoas. Então, para esses caras, eu vou dar vacina de R$100. Só que daí tem uma outra vacina que está sendo desenvolvida, que nem injeção é spray nasal. É um sprayzinho que você dá na nariz, e que existe, tá? $20 a dose, entendeu? Só que ela protege só 40% das pessoas que tomam a vacina. Então,
ela é aquela vacina que eu posso dar para um monte de gente, mas que ela não funciona tão assim. Eu vou dar para a população em geral? Eu posso dar, sabendo que só metade de quem tomar a vacina que vai estar protegido. Daí, depois de um ano, é que vai aparecer uma vacina que seja, tudo bem, pode até ser que seja uma injeçãozinha, mas é uma vacina que é 90% eficaz e custa $2 a dose. Essa que é a vacina que eu vou dar para todo mundo. Essa é a vacina que o mundo vai tomar. Então, quando você fala de perspectiva de vacina, tem que tomar cuidado, porque você tem que ter perspectiva de vacinas. Tem um monte por aí sendo testada. E pode ser que apareça uma agora, outra depois, e você vai ter que tomar ao longo da sua vida 4, 5 tipos de vacina de Covid até você falar que você está tranquilo. Doutor, chegamos à última pergunta. A live Vamos lá. está maravilhosa. Tá gostosa mesmo. Eu gosto de falar. Todo mundo está gostando. Alguém colocou aqui uma frase legal. Que doutor maravilhoso. O cara é show. Obrigado, gente. Obrigado. Na fala, na escrita. Pior que eu sou super tímido. Falo isso, eu fico demais, vermelho. muito bom. Não. É aquilo no começo da primeira parte da live, o pessoal estava falando que o doutor tem que abrir mesmo um consultório, porque é de pessoas assim que a gente está precisando no nosso caminho, viu? Vamos para essa linha, assim. Preciso disso também. Isso. E daí anuncia pra gente, hein? Quando for Pode deixar. essa oportunidade. Para a gente encerrar, então, eu gostaria que o doutor falasse conselhos como médico, né, de linha de frente para as pessoas em geral, na questão de prevenção. E qual é a sua mensagem? Na verdade, são 3 tópicos. Essa é a questão dos conselhos, a mensagem aos indivíduos que perderam seus entes para a Covid-19 e também para aqueles que conseguiram vencer a doença, o vírus. Vamos lá, então. Conselhos para o pessoal em geral, acho que o que está agora na minha boca, está na boca de muita gente, porque está se falando de flexibilização. Indaiatuba fechou, voltou para a fase vermelha, mas São Paulo vai abrir. Máscaras. Gente, máscaras. Tem um trabalho feito em Singapura que mostrou que o uso, mais uma vez, universal de máscaras é mais eficaz do que o lockdown para garantir, assim, para diminuir a transmissão do vírus. Não quer dizer que a quarentena, o distanciamento não é importante. Mas se você tiver que escolher entre um outro, só o uso universal de máscaras é mais eficaz. Mas eu estou dizendo universal. É mais de 95% das pessoas usando o tempo todo que elas estiverem fora de casa. Então entenda que não é usar máscara de vez em quando, não é usar máscara só quando eu vou para o supermercado, não é só usar máscara se eu estou com tosse, não é só usar máscara, é o tempo todo e todo mundo. Porque lembre-se, eu vou passar a Covid por 5 dias antes de eu perceber que eu estou com ela. Então a máscara é muito mais para impedir que você passe a doença do que você pegue. Tem máscaras muito boas para evitar que você pegue, mas essas máscaras não vão estar acessíveis para todo mundo. Mas se todo mundo botar um pano na cara aqui e evitar que as gotas de saliva dele saiam da boca dele, ele está evitando ele de passar para os outros. Então a máscara do outro é que te protege, é por isso que todo mundo tem que usar. Então se você pode começar uma campanha nesse momento, se você está sentindo que você não está conseguindo ajudar nessa questão da Covid, uma coisa que todo mundo pode fazer é, em primeiro lugar, usar máscaras. Em segundo lugar, incentivar o uso de máscaras. Não é com briga, pode ser com post pela internet, pode ser como eu faço, carregando máscara, reserva no bolso e oferecendo para quem não tem. Eu falo isso sempre. Constrange as pessoas de maneira bonita, positiva. Você vê alguém sem máscara? Ô, meu amigo, você está sem máscara? Eu estou com uma reserva, pode ficar com essa aqui. Ela está limpinha, pode usar agora, tá? A pessoa fica com aquela vergonha porque ela tinha a máscara dela já no bolso, vai colocar, obrigado, né, tal. Então, sempre tem uma máscara para dar de presente, né? Sempre tem essa resposta na ponta da língua em relação à máscara. Agora que estão abrindo as igrejas, e nas igrejas não vai ser obrigatório, se você é um pastor, se você é um padre, se você é um líder religioso, é tua obrigação moral, entendeu? Orientar todo mundo a usar máscara. É um ato de amor. Que religião é essa que você prega, entendeu? Para as pessoas que o milagre pode ser escolhido. Não é assim que a religião, não é assim que Deus funciona. Deus te dá um milagre através da ciência, ele te dá um milagre através do conhecimento, entendeu? Ele está te dando uma ferramenta para você não se contaminar, uma ferramenta para você não contaminar os outros. E você acha que profissão de fé é ir na igreja sem máscara? Não. Profissão de amor, profissão de fé é você ir na igreja com máscara.
para você evitar de passar para outras pessoas caso você esteja contaminado, entendeu? É o que você pode fazer assim, em termos de demonstrar o seu amor ao próximo, para qualquer religião, qualquer religião. Então, se eu posso deixar uma mensagem para todo mundo, usem máscaras, ajudem as pessoas a máscaras, orientem as pessoas a usarem máscaras. Tá? Para quem perdeu alguém pela Covid. Gente, infelizmente, até isso aqui acabar, eu já disse isso, eu creio que toda família vai ter uma tragédia para chamar de sua. Tá? Se nesse momento a sua família não tem essa tragédia, graças a Deus, ainda bem, mas a estatística é cruel e se as coisas continuarem andando como estão andando, pelo menos toda a família vai ter isso. Então, o que eu posso falar para vocês? Não façam nada neste momento, entendeu? Que façam vocês se arrependerem no futuro, né? Então, vocês perderam alguém que vocês amavam, vocês perderam alguém por uma doença terrível, mas não transformem essa dor, essa perda em algo destrutivo, algo negativo. Tentem produzir algo com isso. Que seja um texto na internet, que seja um vídeo de declaração, de depoimento, que seja um vídeo de alerta para quem, como a gente está falando, não acredita. Nós temos hoje 68, 69 mil pessoas vitimadas pela Covid no Brasil. Se cada familiar, se cada pessoa desse o seu depoimento pela internet, falasse, olha gente, é assim que essa doença ocorre, ela é ruim, ela é perigosa, vamos se cuidar. Se cada uma das pessoas botasse a sua voz de maneira ativa, desse o depoimento, talvez, entendeu? Talvez a gente consiga salvar as próximas 60 que estão aí por vir. Então, tente transformar essa dor em algo positivo, em algo criativo, em algo que ajude as outras pessoas. Você foi uma vítima de uma doença terrível, você foi uma vítima, às vezes, né, se for pensar dessa maneira, do inescrúpulo de algumas pessoas em relação à maneira que essa pandemia está sendo cuidada, que ela está sendo tratada, né? Mas, acima de tudo, você foi uma vítima. Tá? Tome o seu tempo para o seu luto, tome o seu tempo para cicatrizar, entendeu? Lembre de celebrar a vida dessa pessoa que você perdeu, que com certeza tem coisas maravilhosas que devem ser celebradas e lembradas, e use a sua dor para ajudar as pessoas à sua volta. Use a sua dor para ajudar o próximo, porque você tem com certeza muito mais para falar da Covid que qualquer político que está indo para ir na televisão, que muitos desses médicos que estão indo vomitar besteiras na internet. Você pode falar com propriedade, você pode falar com certeza, você pode colocar essa sua dor na sua voz e transformar isso num grito poderoso. Então, meu apelo para vocês é isso. Tá? E para quem venceu a doença, eu digo também o mesmo. Parabéns, entendeu? Eu não vou fazer a brincadeirinha, né? Você está aí entre os 99,9% que já ia sobreviver mesmo, não fez mais que obrigação? Não. É uma doença severa para muitas pessoas. Eu tenho certeza que teve gente aqui que passou por perrengues terríveis. Você passou por um desespero, você sofreu, você sobreviveu. Se a sua história com a doença for uma história leve, uma história tranquila, eu tive diarreia durante 5 dias, por favor, não minimize isso. Não vá para as internets dizer que foi só uma gripinha, tá? Lembre-se também que para cada uma dessas pessoas que morreram, tinha alguém que teve só uma gripinha que passou para ela, né? Eu já tive que engolir seco com a pergunta que eu já ouvi várias vezes. Mas, doutor, eu matei a minha mãe? Eu matei o meu pai? E eu tenho que olhar para o lado para não dizer, sim, você matou. Você não seguiu as orientações, você saiu de casa, você pegou a doença, você trouxe para dentro de casa. Tá? É uma situação, poderia ter sido evitada, no seu caso, não era trabalho, era futebol de final de semana, entendeu? Churrasco. Então, churrasco, poderia ter sido evitado? Então, desculpa. Sim. Se você tinha que sair para trabalhar, se era uma situação inevitável, você foi uma vítima das circunstâncias, eu entendo. Se não, não. Então, se você teve uma forma leve, não minimize isso, porque tem muita gente sofrendo, tá? Tem muita gente sofrendo com isso, com familiares que eles perderam e muitos sofrendo com a doença mesmo. E se você teve a forma mais grave da doença, também acho que é um papel importante você pôr esse testemunho, mostrar para as pessoas. Eu vi muita gente sendo criticada porque filmou
filmou a si mesmo tomando oxigênio, fazendo fisioterapia. Eu acho que isso é ótimo. Eu acho que as pessoas têm que ver isso mesmo, porque as pessoas não têm essa visão. Filmar o braço cheio de roxo de tanto exame, de tanto remédio que tomou. As pessoas têm que entender que isso não é brincadeira assim. Hoje eu estava falando isso com outra pessoa na internet, né? Eu falei que aquelas figuras horríveis atrás do maço de cigarro tiveram efeito. Ele falou, não teve não. Eu peguei e dei o trabalho para ele. Tiveram efeito sim. Mostraram que aquelas figuras diminuíram o hábito do cigarro. Então é isso, é conscientizar as pessoas. Mas não deixe que as pessoas tirem de você a vitória de você ter passado por isso, tá? Se você conseguiu passar pela Covid e você saiu do outro lado vivo, parabéns, é uma vitória, não deixe que ninguém tire isso de você, tá? Eu espero que agora que você está protegido, pelo menos até onde te consta está protegido, que você consiga usar essa proteção para ajudar as pessoas à sua volta. E é isso. Muito bem. Chegamos ao final. Quero agradecer ao doutor, que se eu já 2 horas de live, hein? eu fiquei muito, muito mais, e todo mundo aqui com certeza admirando muito mais o seu trabalho. Agradeço muitíssimo de você disponibilizar todo esse tempo. Você poderia estar com seus filhos, né? Para estar aqui com a gente, transmitindo essas informações. Foi muito, muito esclarecedor. Foi ótimo. Agradeço e Eu que agradeço a agradeço mais todos uma que vez pela estiveram aqui. oportunidade. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, que para mim sempre é um prazer. Foi uma delícia essa entrevista, tá? Posso falar de coração. E que eu espero que cada vez mais essas correntes que a gente faça, essas correntes do bem, consigam se multiplicar. Muito bem, então. Um grande beijo, doutor. Valeu mesmo. Agradeço muito e até uma próxima, se Deus quiser, né? Com certeza. Quem sabe daí sim ao vivo, quando essa coisa toda acabar. Tá bom? Isso. Obrigada, Um abraço. doutor. Um Beijão para todo beijo. mundo, gente. Tchau, Beijo, tchau. gente. Obrigada por estarem aqui. Até a Tchau, próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.